Informações do time do seu coração. Giro dos Clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. Ele está chegando com a primeira manchete da Ponte Preta, repórter Antônio Lupe, o trepidante. Um abraço para você, Lupe. Um abraço para você também, Júlio, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva desta sexta-feira. A Macaca treina neste momento a última atividade antes do duelo contra o Vila Nova, amanhã às 9 horas da noite, no Moisés Lucarelli. É jogo decisivo para as duas equipes que precisam dos 3 pontos para se afastar ainda mais da zona do rebaixamento. Fecim segue como dúvida no meio-campo. O atleta com um problema no tornozelo pode deixar o time. Camilo Tales e até Matheus Anjos são os concorrentes por uma vaga no meio-campo. Daqui a pouco, vamos ouvir o zagueiro Fábio Sanches, que fala desse duelo, e também o técnico do Vila Nova, Igor Magalhães, que trata o jogo como uma verdadeira decisão. E agora o destaque da equipe do Guarani, chegando com Marcos Luiz. Um abraço pra você, Marquinho. Ô, Júlio, um abraço pra você também, pro amigo da Rádio Bandeirantes. Sextou, Júlio, e o Guarani concentrado em Santa Catarina. Tem jogo contra o Brusque amanhã, 4 da tarde. Daniel Paulista movimentou o time nesta manhã. Oficialmente não confirmou, mas Bidu e Tales estão suspensos. Eliel e Carlão deverão ser as principais novidades do Guarani. Júlio... Aqui é Brasil, aqui no peito de ti. Aqui é Brasil. Pode crer, vamos junto. Matheus Cunha é desconvocado pela seleção brasileira após lesão muscular. O atacante está fora dos próximos jogos nas eliminatórias por conta de um problema na coxa esquerda. O Brasil enfrenta a Venezuela dia 7 de outubro. Corinthians. Salve o Corinthians. O Corinthians com João Paulo Capelanes. Atenção, Corinthians praticamente definido pelo técnico Silvinho para o jogo de amanhã, 7 da noite, com transmissão da equipe de esportes da Bandeirantes, frente a frente, Bragantino e Timão jogando o Corinthians fora de casa. Tendência de um Timão com Cássio no gol, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos na zaga. Meio campo de Cantilho, Juliano, Renato Augusto. Na frente, William, Roger Guedes e Gabriel Pereira. E em entrevista exclusiva ao programa Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes nesta quinta-feira, Juliano abriu o jogo e saiu em defesa do técnico Silvinho, alegando que as críticas até aqui ao treinador são injustas. É muito fácil também você fazer comentários acerca de alguém que você não acompanha o trabalho diário. Eu, como jogador, e já estou aqui com o Silvinho já tem 2 meses, convivo com o dia a dia, eu sei aquilo que ele passa, eu vejo tanto que a equipe evoluiu, a maneira que nós estamos construindo uma equipe, ele valoriza o grupo, ele coloca os meninos para jogar, coloca e deixou a equipe mais organizada, defensivamente está sofrendo menos. Operário e Náutico abrem a 28ª rodada na Série B. A bola rola às 9h30 da noite no Germano Krieger. Palmeiras. Quando surge ao viver de imponente. Palmeiras, Vinícius Bueno. O Palmeiras finalizou na manhã desta sexta-feira na Academia de Futebol a preparação para o jogo deste domingo contra o Juventude no Allianz Parque, ainda sem a presença do torcedor na Arena Alviverde. O técnico Abel Ferreira não poderá contar com o Mike, que passou por uma artroscopia no joelho direito nesta semana e que vai desfalcar a equipe por pelo menos um mês. Marcos Rocha também está fora depois de sentir um incômodo muscular nos minutos finais do jogo contra o Atlético Mineiro nesta terça-feira pela Libertadores. E o outro desfalque é Patrick de Paula, que vai cumprir suspensão. O Operário anuncia Ricardo Catalá como técnico para a sequência da Série B. Catalá, de 39 anos, estava no comando do São Bernardo na Copa Paulista. São Paulo. Salve o tricolor paulista. O São Paulo com Paulo do Vale. Após a denúncia do Ministério Público envolvendo suspeita de fraudes na gestão Carlos Miguel Aidar entre 2014 e 2015, o secretário-geral do São Paulo, Douglas Schwartzman, pediu afastamento do cargo. O dirigente é um dos 8 nomes investigados pelo MP. Na época, Douglas era diretor de marketing do clube. As suspeitas envolvem a compra do zagueiro Iago Maidana, repasses de comissões nos contratos com a fornecedora de material esportivo Under Armour e também repasses para um escritório de advocacia. O ex-diretor jurídico Leonardo Serafim, que é muito próximo da atual gestão, também está sendo investigado.
O MP também aponta a compra de um apartamento de luxo na zona sul de São Paulo por parte do então presidente Carlos Miguel Aidar e sua namorada na época, com dinheiro retirado do clube mediante a fraude. Final da Sul-Americana será decidida dia 20 de novembro em Montevidéu, no Uruguai. Partida entre Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Entre as novidades promovidas pela Conmebol está o show do intervalo, uma atração musical que deve ter duração de 25 minutos. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Gustavo Soler. Técnico Fábio Carille deve ter praticamente todo o elenco do Santos à disposição para o clássico contra o São Paulo. No entanto, ele ainda não esboçou a provável escalação que vai enfrentar o tricolor paulista na 24ª rodada no estádio do Morumbi, com presença de torcedores do rival. Mas o Peixe pode entrar ainda mais pressionado para este compromisso, já que neste final de semana vive a expectativa de entrar na zona de rebaixamento, já que o Grêmio joga em casa contra o Sport, que não vence há muito tempo e não marca um gol no Campeonato Nacional há mais de 2 meses. A boa notícia fora das 4 linhas é que o rei do futebol, Pelé, recebeu alta na tarde da última quinta-feira e já está em casa. Ele continuará fazendo quimioterapia para se recuperar depois da remoção de um tumor. Bandeirantes Esportiva. Carlos Henrique. O comentarista que bate pesado, abraço pra você, SH, qual é o seu destaque? Oi, Júlio, boa tarde, boa noite, um grande abraço pro ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Hoje tem jogo da Bezuna, hein? Será que ele vai pro banco? O professor Catalá vem aí. O Operário enfrenta o Náutico. Pra quem gostar, 21h30 tem um joguinho, Júlio. Vem aí o Tigrão, o fera da opinião. Tudo bem, Tigrão? Um abraço pra você, bem-vindo à Bandeirantes Esportiva. Qual é o seu destaque, Valdemir? Tudo bem, Júlio? Um abraço pra você também, um abraço pra todos os amigos da Bandeirantes. Expectativa gigantesca para um sábado recheado e de grande trabalho na Bandeirantes. Rádio Bandeirantes, às 16, cobrindo partida importantíssima do Guarani. Às 21, já emendando tudo, partida importantíssima da Ponte. E a TV Bandeirantes mandando para todo o interior de São Paulo, a Band Campinas, a Band Mais, a largada da fase que já promove 4 equipes da Série C para a Série B. Programação esportiva de muito peso, programação esportiva de muitas atrações no final de semana, especialmente no sábado, para nós aqui de Campinas, e inclusive na largada do Ituano, nessas 6 rodadas. São 3 jogos de ida e 3 de volta. A estreia do Ituano lá na Paraíba contra o Botafogo. Ituano ao lado do Novo Horizontino, os 2 representantes de São Paulo na Série C. E aí tem Macaca, tem Bugre, o Guarani primeiro às 16. E a gente vai debater bastante aqui no nosso Bandeirantes Esportiva sob o seu comando. Tudo bem, Batistão? Um abraço para você, bem-vindo à Bandeirantes Esportiva. Qual é o seu destaque? Ô, Júlio, um grande abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer enorme estar à frente deste poderoso e significativo microfone do Rádio Esportivo de Campinas. Série C do Campeonato Brasileiro, após 18 rodadas, tem neste sábado a largada da segunda fase da competição. 2 quadrangulares. O quadrangular 1, reunindo Paysandu, Ituano, Botafogo da Paraíba e Criciúma. Os times jogam dentro do grupo em turno e retorno e os 2 primeiros vão para a Série B, a B-Zona do ano que vem. O quadrangular 2, Novo Horizontino, Tombense, Ipiranga do Rio Grande do Sul e Manaus. Novo Horizontino foi o time que fez a melhor campanha no geral de todos os 20 clubes que disputaram a competição.
A transmissão da Band, como já disse aí o Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, o jogo marcado para 5 da tarde. A transmissão começa mais cedo, começa 15 para 5. E às 5 a bola rola, jogo que está marcado para João Pessoa, na Paraíba. O Botafogo, equipe tradicional paraibana, é o adversário da equipe do Ituano, portanto, largando na competição fora de casa. E uma informação importante, o presidente interino da CBF, Edinaldo Rodrigues, anunciou um repasse financeiro de R$200 mil para cada um dos 20 clubes que disputaram e aqueles que ainda continuam disputando a Série C, a fim de ajudá-los em suas despesas na competição. Ele atendeu uma reivindicação da diretoria da Associação Nacional de Clubes de Futebol, com quem se reuniu esta semana na sede da CBF no Rio de Janeiro. Como se sabe, a Série C é diferente das séries A e B, não tem cota de participação, os clubes não recebem absolutamente nada. E o Edinaldo Rodrigues é um dirigente que possui boa reputação nas regiões Norte e Nordeste e comandou a Federação Baiana por 18 anos até deixar o cargo em 2019. Desde o fim de agosto deste ano, 2021, ele está à frente da confederação responsável pelo futebol brasileiro. Sensibilizado, já que não existe cota da televisão para a Série C, custeando através do caixa da CBF, vai encaminhar R$200 mil para cada um dos times, os 20 que estão disputaram a primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. E Série C na Band. Bandeirantes Esportivo está no ar nessa sexta-feira com os trabalhos técnicos de Joelso Cardoso e Gil Kleber, que é o coordenador técnico da Bandeirantes. Produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento. As reportagens com Antônio Lupe e Marcos Luiz. Com os comentários de Valdemir Gomes, Carlos Henrique e Carlos Batista, que também é o nosso comandante de esportes. Não atrapalha não, Gil Kleber. Comando de esportes do Carlos Batista, direção regional de Rodrigo Neves. E você sabe, decolagem autorizada, Bandeirantes Esportiva está no ar. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Futebol. Seja noite ou seja dia, chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, toda minha Bandeirantes estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra.
Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 974 17 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja Sócio Campeão. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só que põe a mão na massa, Montes Claros. Sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Neste sábado tem rodada dupla de transmissão na Bandeirantes. Às 16 horas tem Brusque e Guarani no estádio Augusto Bauer em Brusque, Santa Catarina. E às 21 horas tem Ponte Preta e Vila Nova no estádio Moisés Lucarelli. Jogos da 28ª rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Carlos Batista. Corra Bela Tintas, a parceira do pintor. A melhor linha de protetores do mercado, Sparlaxetol. Com uma película elástica especial, não trinca nem descasca. É mais beleza e resistência para a madeira, protegendo da chuva e do sol. Tem o Sparlaxetol Stain, a proteção que realça os veios da madeira e mantém sua beleza natural. E o Sparlaxetol Classic, que encara muito bem as variações climáticas. Também tem o Sparlaxetol Deck, com uma película ainda mais grossa que resiste muito bem ao tempo e aos movimentos das pessoas. Corbela, são mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179, 3307-4179, ou então pelo site corbelatintas.com.br, Corbela com 2 L. Bandeirantes. Júlio Nascimento. Muito bem, meus amigos, são 5 horas e 21 minutos. Convido você para participar também do nosso programa aqui pelo WhatsApp. Mande a sua mensagem. Nosso WhatsApp está à sua disposição. O WhatsApp é 971021493. Mande áudio aí pra gente. Mande sua mensagem sobre Guarani, sobre Ponte Preta, sobre VAR, sobre Série B, sobre volta de torcida. Um montão de assuntos para você participar e opinar com a gente aqui no Fala Galera. Já já a sua mensagem vai pro ar. Você terá a sua voz aqui na Bandeirantes, no ar, ao vivo, e a cores também, porque estamos agora com imagens no YouTube, no Facebook. Se você não segue os nossos canais aí de interatividade, acompanhe também para o nosso programa aqui, os bastidores do Bandeirantes Esportivo e também de toda a programação da Rádio Bandeirantes, tá bom? Agora são 5 horas e 22 minutos. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo. Informações da Ponte Preta chegando com o repórter Antônio Lupe aqui na Bandeirantes. Fala, Lupe.
Tudo bem, Júlio? Mais uma vez um abraço a você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva desta sexta-feira. De muito trabalho para a Ponte Preta. Aliás, o único treino antes do duelo contra o Vila acontece neste momento. A delegação, que já estava em regime de concentração desde que acabou o duelo contra o CSA, chegaram no final da noite de ontem e hoje o único treino, a única atividade que será comandada pelo treinador da Ponte Preta. Um jogo decisivo, até porque as duas equipes estão bem próximas na tabela de classificação. A Ponte Preta tem 32 pontos e o Vila Nova tem 33, ou seja, um duelo direto de duas equipes que buscam aí fugir da parte de baixo da tabela e atingir ali a pontuação de 44, 45 pontos para pelo menos garantir a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. E duas equipes que estão aí vivendo bons momentos, porque o Vila, nos últimos 7 jogos, venceu 4 partidas, empatou 3 e perdeu apenas 1. Já a Ponte Preta, que volta a jogar no Moisés Lucarelli, jogando na sua casa, são 7 jogos de invencibilidade, 6 vitórias e 1 empate, que aconteceu no derby, no clássico contra o Guarani. E é nisso que a Ponte Preta se apega para conseguir uma vitória amanhã, 9 horas da noite, em cima do time goiano. Quem falou com a imprensa, inclusive a entrevista terminou agora há pouco, foi o zagueiro Fábio Sanches, que fala sobre esse tempo curto de preparação e a importância do jogo decisivo contra o Vila amanhã no Majestoso. Olha, a gente tem pouco tempo, né, para treinar. Foi tudo aí bem corrido, tivemos viagem, mas a gente já teve aí algumas orientações na nossa concentração, já foi passado algumas coisas, né, passado vídeo do time do Vila Nova. Então acho que a gente vai ter, né, pouco treino, tem que ser algo mais leve, um pouco mais na base da conversa aí, das orientações do Kleina, mas até o jogo aí ele vai passar todos os detalhes para nós da equipe do Vila. Olha, a gente tem que procurar sempre evoluir, né? Como eu falei, sempre após as partidas a gente tem aí os ajustes, né? São passados vídeos para a gente, são, né, na base da conversa aí, dos treinamentos, a gente procura estar melhorando, né? Claro que sempre vai ter esses detalhes nos jogos, né? Mas a gente está procurando evoluir. Nossa equipe vem aí numa evolução muito boa, então procurar minimizar, né? Cada jogo que passar a gente minimizar esses erros aí para a gente procurar sempre pontuar e ir afastando um pouco mais dessa situação que incomoda todos nós. A Ponte tem pela frente confrontos diretos contra equipes que brigam na parte de baixo da tabela, como o próprio Vila Nova, amanhã no Moisés Lucarelli, tem Vitória, Londrina e Confiança, que estão na zona do rebaixamento. Fábio Sanches fala sobre a necessidade de concentração para vencer principalmente essas equipes. Olha, acho que a gente está numa situação que a gente não pode ficar escolhendo o adversário, né? A gente tem que pensar aí a cada jogo, independente se a gente vai jogar contra o Vila ou se fosse jogar contra o primeiro colocado. Dentro de casa, né, ainda mais a gente tem que pensar em fazer o dever de casa, né, que é conquistar esses 3 pontos. Então, acho que é passo a passo, jogo a jogo. Claro que contra uma equipe ali que é um confronto direto, né, um jogo mais importante, né, a gente tem toda essa situação aí da tabela, mas, né, a gente não dá para ficar escolhendo adversário. A gente pensa em conseguir essa vitória dentro de casa. Gilson Kleina tem apenas um treino para o duelo contra o Vila. Depois de uma derrota confusa contra o CSA, Sanches avalia principalmente a recuperação mental dos jogadores e física para o jogo contra o Vila Nova. Olha, acho que fisicamente a gente tem toda uma equipe, né, um staff preparado para cuidar da gente aí. Tem os fisiologistas, fisioterapeutas, os massagistas aí que estão sempre dispostos aí a cuidar da gente. Então a gente tem todo esse suporte para melhorar, recuperar o mais rápido possível. E a parte mental é a gente trabalhar, cara. A gente tem que saber que dentro de casa a gente vem fazendo bons jogos, que a gente está com uma invencibilidade aqui dentro e que a gente também fez um bom jogo lá, né? Então, como eu falei, jogo a jogo, e agora o nosso foco é o Vila Nova
aqui em Campinas. Nos últimos 7 jogos, o Vila venceu 4, empatou 3 e perdeu apenas 1, justamente para o Coritiba, líder da Série B no Couto Pereira. Por outro lado, a Ponte está invicta em casa há 7 jogos, com 6 vitórias e 1 empate. Fábio Sanches analisa se o duelo contra o time goiano será um jogo aberto com as duas equipes tentando atacar ou ele espera um Vila fechado, buscando um erro da Ponte para matar o jogo. Olha, é difícil falar, né? Se a gente for olhar os últimos jogos, as equipes que vieram aqui jogaram, né, sempre um pouco mais fechado, um pouco mais recuada, até sabendo pelo bom momento e a nossa força aqui dentro do Moisés, né? Como nossa equipe vem forte aqui. Então é difícil falar, né, da estratégia deles, mas se a gente for analisar aí as equipes que estão vindo, são equipes que estão vindo um pouco mais recuada e tentando sair no contra-ataque. Então pode ser que a equipe do Vila Nova venha, né, fazer isso também, venha jogar um pouco mais fechada, jogar no nosso erro, mas nós sabemos também que é um jogo de inteligência, né? Um jogo de paciência ali para nós, que a gente vai ter que estar ligado para a gente conseguir essa vitória e o Cleno aí vai passar todas as estratégias para nós para esse jogo. Esse é o Fábio Sanches, que foi titular no duelo contra o CSA ao lado do Cleilton. Eu não descarto uma possibilidade da volta do Ryan na zaga. Provavelmente ele vai disputar posição com o Cleilton, até porque o Fábio foi bem contra o CSA e o Ryan já ficou esse tempinho sem atuar, tem a questão do problema físico, como no caso do Lucas Cândido, então eu deixo em aberto essa situação no sistema defensivo da Ponte Preta. No gol, sem o Ivan Quaresma, o Igor Vinhas será o titular. E existe um problema com o Fecim. A Ponte treina neste momento. A informação que eu tenho é que o Fecim não joga. Que o Fecim, por conta de um problema no tornozelo, foi vetado para a partida. A Ponte não fala nada de forma oficial a respeito do departamento médico, mas essa é a informação que eu tenho, que o Fecim não vai reunir condições de jogo por conta desse problema que ele teve no tornozelo no comecinho do jogo contra o CSA. Com isso, 2 jogadores aí surgem como possibilidade caso o Gilson Kleina não mude o esquema tático. Thales e o Camilo. O Matheus Anjos eu não coloco como possibilidade como titular, até porque ele tem um desequilíbrio muscular por conta de uma lesão que ele sofreu quando ainda estava no Atlético Paranaense e hoje à tarde também seria avaliado para saber se seria relacionado ou não para o jogo de amanhã contra o Vila. Então tem alguns problemas e alguns pontos de interrogação que o Gilson Kleina tenta resolver nesta atividade que acontece neste momento, tentando projetar uma provável escalação da Ponte Preta para o duelo, para a decisão contra o Vila, com o Igor Vinhas no gol, na lateral direita o Albuquerque, na zaga Sanches ou Cleilton, Ryan ou Cleilton, eu deixo aí aberto essa possibilidade, e o Rafael Santos na lateral esquerda. No meio-campo, André Luiz, Marco Júnior, e aí a dúvida se vai o Camilo ou o Thales. No ataque, Richard, Moisés e o João Veras ainda deve ser o titular no ataque, já que o Rodrigão, pelo menos a informação que tenho, ainda não está com condições de jogo. Então, provável time da Ponte: Igor Vinhas, Felipe Albuquerque, Fábio Sanches e Cleilton, ou Ryan no lugar de um dos dois, provavelmente do Cleilton, e o Rafael Santos na lateral esquerda. André Luiz, Marco Júnior, Camilo ou Thales, Richard, Moisés e João Veras, repito, essa formação caso o Gilson Kleina não mude o seu esquema tático. A atividade vai terminar um pouquinho mais tarde hoje, até por conta da logística da volta da delegação da Ponte Preta do Nordeste do Brasil, onde na rodada passada a Ponte perdeu para o CSA pelo placar de 2-1. Se dentro da Ponte Preta esse duelo é tratado como decisivo, no Vila Nova não é diferente. Tanto é que na entrevista coletiva do treinador Igor Magalhães, que ainda segue como interino no cargo de treinador, ele falou a respeito do jogo decisivo contra a Macaca no Moisés Lucarelli. É uma decisão, né? Um confronto direto. O adversário aí vai tentar se impor dentro de casa, né? A gente sabe que é uma decisão, nós temos aí uma boa sequência, né? Por tudo que nós estamos fazendo junto em termos de entender o nosso momento, né? Porque a pontuação nos exige sempre trabalhar no limite
E é mais um jogo que nós vamos ter que estar no nosso limite físico, técnico, comprometido com a parte tática, comprometido com tudo que a gente planejou para esse jogo. E a gente está conseguindo ter êxito, principalmente em termos de pontuação, porque a gente entendeu que, a partir do momento daquele jogo do Avaí, as coisas tinham que ser elaboradas sempre no limite. E é assim que nós estamos encarando. O adversário vai vir com uma força imensa, vai vir mentalizado que é crucial a vitória para eles. Hoje nós temos um ponto na frente e eles estão entendendo que é o jogo de dar um pouco mais de calma no ambiente, né? E nós entendemos também que nós combinamos em fazer um segundo turno, né, bem diferente do que foi, principalmente em termos de pontuação no primeiro. Temos uma sequência boa, sim, né? Mas não nos garante que a gente vai ter facilidade nos outros jogos, né? O que nós estamos tentando fazer aqui é fazer cada jogo como se fosse uma decisão, e é uma decisão para nós. E dentro disso aí a gente vai tentar mais uma vez jogar no nosso limite e mais uma vez ficar muito próximo da vitória. Isso o técnico Igor Magalhães da equipe do Vila Nova, que deve enfrentar a Ponte Preta com Jorge no gol, Moacir na direita, Rafael Donato e Renato na zaga e William Formiga na lateral esquerda. No meio-campo, David, Dudu e Arthur Rezende. No ataque, Kelvin ou Diego Tavares, Cleiton e Alisson. Provável time do Vila, que tem alguns conhecidos do torcedor da Macaca, inclusive ele, o xodódia do Pinheiro, Thiago Real. Júlio. Vamos lá, na sequência a gente fala aqui sobre Ponte Preta em campo nesse final de semana. É um jogo importante para a Macaca dentro do campeonato, mas antes o Batistão tem um recado aqui para nossa audiência, pois não, Batista? Sim, recado muito importante, Júlio, porque agora em Campinas, você ouvinte, você que está nos acompanhando, pode contar também com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Concede. Soluções em benefícios previdenciários. Agende hoje mesmo uma consulta pelo WhatsApp 99 100 6609. 99 100 6609. Atenção! Vá tomar um café com o pessoal na Concede. Anote aí o endereço: Avenida Francisco Glicério, 1411. Para você que está ouvindo aqui a Rádio Bandeirantes, uma vez mais, repetindo o endereço: Avenida Francisco Glicério, 1411. Marque uma visita para tomar um café. Quando o assunto é a aposentadoria, algumas perguntas são muito importantes. Teve o seu benefício negado pelo INSS? Qual o motivo? Trabalhou em atividades consideradas de risco ou então em ambiente insalubre e o INSS não reconheceu o período? Você contribuiu com o carnê e o INSS não reconheceu a sua contribuição? São perguntas que somente um profissional especializado pode responder. É por isso que eu estou indicando, caso você esteja dentro desse espectro aqui passado por mim, procurar a Concede. Concede, fale com a Concede e garanta a sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99 100 6609. 99 100 6609. Concede. Bandeirantes. Vamos lá, CH falando sobre Ponte Preta. Amanhã tem um compromisso contra a equipe do Vila Nova, CH. Júlio, um compromisso, um jogo importantíssimo, como é todos os outros jogos daqui até o final do campeonato. A Ponte em casa tem que vencer o jogo, todo mundo sabe disso. E esse debate de quem joga, ele é muito interessante. Igor Vinhas no gol, Ivan faz falta, mas deve dar conta do recado, não vejo maiores problemas. Na zaga, na minha opinião, também ok, não teremos maiores problemas, não é? Mas a grande discussão é, ele muda o jeito do time jogar ou põe o Camilo ou o Thales? Eu tenho a impressão
e até acho que esse é o caminho correto, eu faria isso também, que a colocação do Camilo, ela tem sustentação, eu vou tentar explicar rapidamente por quê. O Camilo tem entrado constantemente, mesmo que no segundo tempo, no lugar do Fecim, ou mesmo no lugar de outro atacante. Ele tem sido utilizado. Então eu consigo entender que mesmo não suportando talvez 90 minutos, não é? E também tem um aspecto técnico, porque o Fecim está na frente do Camilo, acreditem, está, coisa que no começo do campeonato era impensável, mas nesse momento é o fato, é concreto, o Fecim ganhou a posição. Então eu acredito que o Camilo vai ser o titular. Muda a característica, ele é mais cadenciador, mas é um cara que tem um toque refinado e uma bola parada que todo mundo conhece. Então não deve também ter maiores problemas. Não tem a rapidez que tem o Fecim, mas o Camilo, eu tenho confiança no futebol dele, apesar que ultimamente ele não está atravessando um grande momento. O menino Thales tem chance? Tem chance, mas eu acho que é bem menor do que a chance do Camilo jogar. É uma partida onde o Vila Nova, pela característica do time, né? Ele tem lados do campo muito incisivos, tem bola parada também perigosa. Então é um jogo maroto, é um jogo que tem que ficar com os olhos abertos. Historicamente, Júlio, você já trouxe esses dados, o Vila Nova vive aprontando para a Ponte, mas o campeonato é outro, e se o Vila está subindo de produção, em casa a Ponte está muito forte. E como esse time tem demonstrado garra, disposição, foco, mobilização, o time está fechado, eu tenho que, apesar das dificuldades e dos desfalques, o Rodrigão faz muita falta na frente. Ele julgou que o Veras perdeu no último jogo, mas não tem muito o que fazer lá. Ele vai dar insistência, vai dar mais oportunidades, vai colocar o Veras para jogar. Não está errado, não. O treinador é ele está vendo o treinamento, ele vai ter que moldar o garoto, não tem outro jogador de característica, e nessa altura do campeonato ele não vai ficar inventando muita coisa, mesmo porque os outros atacantes não estão tão bem assim para a gente ficar aqui discutindo. Olha, tem que pôr o Niltinho, olha, tem que pôr o fulano de tal. Não tem. Se tem uma coisa que ultimamente está acontecendo, a gente discute um caso ou outro, mas para mim o importante é o produto final. Nessa situação que a Ponte se meteu, o produto final é o que interessa. É a tirada do pedido, como gosta de falar Carlos Batista. É ganhar a partida. Se vai jogar com o Zezinho, pouco importa, tem que ganhar o jogo. E o time está demonstrando, tecnicamente às vezes não agrada, é verdade, mas não tem muito o que entregar. A torcida já entendeu, veja como diminuíram as críticas. Nesse momento nem interessa muito ficar jogando tão bem. Agora, que o time está correndo pra caramba, pode até não se salvar, mas que está correndo pra caramba. E que o Gilson Kleina está tirando leite de pedra com esse time, tá. E a torcida reconhece isso. Então se vai jogar o Camilo ou o Thales, se vai jogar o Veras ou vai jogar o Niltinho, ou seja lá quem for, o comportamento do time é que me conquistou, é que trouxe a confiança que eu tenho hoje no time da Ponte. Mesmo com os desfalques, eu tenho certeza que a Ponte vai ser muito competitiva. Também, se vai ganhar ou não, eu não sou pitoniza, mas eu estou palpitando aqui, Júlio. Vai dar Ponte. Perfeito, aí o palpite do CH. Quero ouvir também você, Valdemir Gomes, suas expectativas para amanhã. Ponte Preta enfrentando a equipe do Vila Nova, que nos confrontos recentes tem sido aí uma pedra no sapato da Ponte mesmo, né? Não vence desde 2014 a Ponte, a equipe do Vila Nova. E são dois times com uma campanha muito semelhante dentro da tabela, apenas um pontinho de diferença separando os dois times, Tigrão. Não vence realmente, mas teve muito empate, né? Muito. E teve muito ano aí que não teve jogo, porque a Ponte estava na primeira e o Vila Nova estava na segunda, né? 14, por exemplo, ano de 2015, ano de 2016. Então, realmente, a questão do tempo, a questão temporal, ela é correta, precisa, não há como discutir. Mas não é um número tão grande de confrontos, e aqueles que existiram, o Vila Nova tem levado melhor, sim, contra a Ponte,
mas também tivemos muitos empates, inclusive, né, lá no primeiro turno, a Ponte empatou o jogo, se eu não estiver aqui equivocado, em 0-0. Então, foi isso, né? Foi, isso mesmo. O resultado do primeiro turno, por ter sido em Goiás, foi melhor para a Ponte do que para o Vila Nova. Então, nesse campeonato aqui, quem já aprontou para o Vila Nova foi a Ponte. E foi lá e ganhou 1 ponto, enquanto que o Vila Nova perdeu 2, porque jogava em casa. Mas é um recado que eu acho que tem que ser dado, sim. Se tem aí um pseudo tabu, não sei se isso pode ser dito e pode ser levado em consideração, cabe à Ponte desfazê-lo, desmanchá-lo e quebrá-lo. E no jogo é muito equilíbrio, né? Esse 1 ponto a mais, apenas 33 para o Vila Nova e 32 para a Ponte, e o Vila Nova sempre veio atrás da Ponte depois da reação. Depois que a Ponte deixou a zona de rebaixamento, sempre o Vila Nova esteve atrás. É que ele engatou uma sequência impressionante de 7 jogos com apenas 1 derrota, com 4 vitórias e 2 empates. Inclusive, uma das vitórias é essa que está pesando na balança contra a Ponte na classificação. Foi uma vitória do Vila Nova contra o Goiás, no clássico, né? De Goiás, de Goiânia. O Goiás é assíduo frequentador de G4, até já esteve ali liderando a competição, e vai para o jogo e perde para o Vila Nova, mostrando que o momento do Vila Nova é muito bom. Tem um super time? Não. Mas o Vila Nova, quando estava também, como está agora, ainda numa situação de perigo, ele veio no primeiro turno já aqui em Campinas, a Ponte foi lá, mas ele veio aqui enfrentar o Guarani, naquele sábado de manhã. E aí entra o Tigrão aqui, todo cheio de pompa, e querendo entender aquilo que ia acontecer, e diz o seguinte, comentário pré-partida, tá vendo como é que eu sou, Júlio? Eu não fico só jogando confete na minha própria cabeça. Quando eu erro, eu me lembro mesmo depois de muito tempo. Por quê? Porque o futebol foi inventado exatamente para ninguém entender nada dele. Futebol é realmente um esporte coletivo, onde mais acontecem imponderabilidades. E naquele jogo que esse Vila Nova, todo de vermelho, veio a Campinas, enfrentar o Guarani, quiçá, no seu melhor momento da competição, no sábado, manhã, tarde, começou às 11, eu comentei essa partida e eu disse o seguinte, o Guarani tinha goleado o Operário, lá em Curitiba, tinha goleado o Brusque, aqui em Campinas, estava assim, naquele estágio de vez em quando meter 4, entendeu? Bobeou, a gente bota 4. E aí o que aconteceu? Eu disse no meu comentário pré-partida que se o Guarani desmontasse a estratégia de jogo do Vila Nova, fazendo um gol no começo, e ele poderia golear e o Vila Nova poderia ir embora com uma sacola. E o Vila Nova fez 4-1 no Guarani. 4-1. Dentro do Brinco de Ouro. Um resultado altamente surpreendente, porque o que aconteceu? A defesa do Guarani falhou muito, o goleiro, na época, Gabriel Mesquita, falhou muito, e o Vila Nova fez um gol antes dos 10 minutos. Então aquilo que a gente imaginava que poderia acontecer a favor do Guarani, saindo na frente, tirando o Vila Nova lá de trás, e aí tendo o contra-ataque, jogando em cima de uma destruição da estratégia de jogo do Vila Nova, aconteceu o contrário. E é normal dentro do futebol. Aquilo que eu falei não aconteceu. Não aconteceu. O Vila Nova, de quem poderia ser ensacolado, acabou ensacolando. Porém, aconteceu um fato não previsto. Ao invés do Guarani fazer o gol, essa era a expectativa. Se fizer cedo, ele desmonta o Vila Nova. Quem fez cedo foi o Vila Nova. Então, que ninguém se iluda com classificação, com um time que está na zona de rebaixamento, ou que está próximo dela, que o campeonato é difícil demais e é extremamente equilibrado, é uma verdadeira gangorra. Então, esse é o tom do jogo, o equilíbrio. E o time da Ponte vai ter problemas sem o Fecim. Porque se você computar de todas as vitórias sequenciais dentro de casa, o Fecim estava em todas. Fazendo gols, fazendo assistências, começou muito mal, também foi muito criticado por nós aqui, por mim especificamente,
e por outros companheiros da equipe, mas depois ele deu uma arrancada. Depois ele se aprimorou fisicamente, ele ganhou um pouco mais de confiança, o Gilson conversou muito com ele e disse: estou com você, vou te prestigiar, você sabe jogar. Ele se posicionou diferente, passou a pisar mais na área, a frequentar mais a grande área, a começar daquele jogo contra o Confiança, onde ele fez 2 gols num sábado à tarde, né, como autêntico centroavante, e ele não vai jogar. O Lupe já disse aí, pode ter aí uma surpresa, mas eu não acredito, porque o entorse dele foi bravo, ele virou o pé, quando subiu para cabecear uma bola, caiu e virou o pé com todo o peso do corpo sobre o tornozelo, e aí fica essa dúvida agora, né? Thales, Camilo, como é que vai fazer? Eu acho que ele tem que voltar com o Camilo. O problema é do Gilson, hein? Mas o Fecim ganhou a condição de titular quando o Camilo estava contundido. E ele entrou bem e o Camilo esperou a vez. Agora, o Camilo está recuperado e já vem com mais minutagem pós-contusão, comparando-se o mesmo parâmetro com o Thales, ele já vem com mais minutagem do que o próprio Thales. E é mais experiente. Então, se vai jogar bem com o Camilo, se o Camilo também vai começar com aquele negócio de ficar escondidinho na sombra lá e bloqueando as avançadas do Moisés, aí é uma questão do treinador orientar. Mas eu começaria com o Camilo, para tentar ver se a Ponte não perde essa boa intensidade que ela vem tendo em casa, como quando tem o Fecim nessa posição e às vezes até mais adiantado. Se não der certo com o Camilo e se o Veras não estiver bem, aliás, como não foi bem lá em Maceió na quarta-feira contra o CSA, aí ele tem alternativa. Ele pode sacar o Veras, pode adiantar o Camilo como falso 9, como naquele 1-1 contra o Vasco, e meter o Thales vindo com a bola. Ou até colocar o Thales mais infiltrado, ou até jogar com mais um no meio-campo, de repente o Lucas Cândido, e fazendo um X, hora um, hora outro, fazendo a diagonal, entre o Richard e o Moisés, e mudar para um 4-4-2. Então são muitas alternativas. Mas para início, eu acredito em Igor Vinhas, claro, no lugar do Ivan, vai fazer muita falta o Ivan, e o Camilo no lugar do Fecim. Acredito nessa possibilidade e eu faria dessa forma para início, para ver como é que ia se comportar, e acho que a Ponte treinou mais ou menos por aí, mas é só uma questão intuitiva e não de informação, porque a gente não pode ver os treinos. Sendo assim, depois há a possibilidade de se mexer com o jogo em andamento. Mas querem saber quem é que é favorito? Sim. Falo agora, sem pestanejar. Ninguém é favorito e o equilíbrio vai dar o tom à partida. Júlio. Muito bem, Valdemir Gomes. Agora Carlos Batista com a sua projeção, Batistão, para esse compromisso da Ponte Preta, né? Vinha numa sequência muito positiva de 2 vitórias seguidas e vale lembrar, né, Batista? A Ponte no Majestoso não perde há 7 jogos. 6 vitórias e um empate nesse período. Há 2 meses aí jogando muito bem dentro de casa. E além disso, nos confrontos, na história dos confrontos com o Vila Nova no Majestoso, foram 10 no total, né? Dos 21, 10 jogos foram no Majestoso. A Ponte ganhou 5, empatou 4 e perdeu apenas 1 jogo na história dos confrontos envolvendo Ponte Preta e Vila Nova. Então, se existe esse mini tabu aí, tem essa questão aqui também. Foram 5 vitórias em 10. Um aproveitamento bastante significativo que dá a indicação, né, de que a Ponte vencerá a partida. O Vila Nova foi o campeão da Série C o ano passado, o campeonato que terminou em 21. Começou em 20, terminou em 21 por causa da pandemia, venceu o Remo na final e subiu da Série C para a Série B, não está querendo voltar para a Série C. Aqui dos que subiram, historicamente, 3 times estão aqui em situação complicada dentro da competição. Um na zona de rebaixamento, que é o Londrina, o outro beiradeando
a zona de rebaixamento, que é o Brusque, e o time do Vila Nova, que neste momento está um pouco longe da zona de rebaixamento, mas efetivamente, se tiver um tropeço aí contra a equipe da Ponte, dependendo dos resultados dos times lá de baixo, ele pode também beiradear a zona de rebaixamento. Ele não está querendo voltar para a Série C. Entende que esse jogo é importante e fundamental, vem para pontuar em Campinas. Claro que a vitória é o melhor dos mundos, mas ele não quer deixar Campinas de mãos abanando, porque vai tentar vencer os jogos em casa para escapar do rebaixamento para a Série C no ano que vem. Eu espero que o técnico Gilson Kleina escale na zaga. Não tenha dúvida que ele vai depender, eu espero que o departamento de fisiologia libere alguns jogadores para atuarem nessa partida. Porque, como o Tigrão disse ontem, né, o Ryan não foi escalado, porque se ele fosse escalado na partida contra o CSA, ia estourar o jogador. Então eu espero que ele descansou, né? Não entrou em campo na partida contra o CSA. Eu espero que o departamento de fisiologia libere o jogador para que o treinador tenha liberdade para escalá-lo nessa partida contra o Vila Nova, que será um jogo muito importante. Porque o Ryan é muito mais jogador do que o Ednei. Não é que o Ednei foi mal naquela partida contra o CSA, mas o Ryan é muito mais jogador, né? Tem muito mais qualidade, muito mais recurso técnico do que aliás, Ednei não, desculpe, o Cleilton, né? Não é que o Cleilton foi mal na partida contra o CSA, mas o Ryan tem que jogar ao lado do Fábio Sanches. Essa é a melhor dupla de zaga. Então esperamos que o departamento de fisiologia não interfira, libere o jogador para que possa atuar e o Gilson Kleina tenha condições de escalá-lo. No meio do campo, não tem o Fecim. O Fecim entrou no time porque estava machucado e depois, consequentemente, perdeu a posição, o Camilo. Então volta naturalmente o Camilo. O Camilo é mais jogador do que o Thales. Então o Camilo tem que jogar lá no segundo tempo. Se eu estiver aguentando, tira, coloca o Thales. Mas de largada de começo, evidentemente, que tem que jogar aí o Camilo. A Ponte é favorita para conquistar a vitória nessa partida contra a equipe do Vila Nova. Não pode dar bobeira, entrar mudorrenta, macambúzia. Não pode começar o jogo de forma demencial. Não. Ela tem que começar da forma que começou em outras partidas, vibrante, determinada. Vai em cima do adversário, cria as oportunidades. E a Ponte tem criado, até a criação não tem sido o problema. A Ponte tem criado as oportunidades. É o arremate lá na frente que tem que caprichar um pouco mais. O João Veras, que é um centroavante, ele gravita ali nas imediações, mas quando ele recebe a bola, dá a impressão de que ele fica apavorado, velho. Você viu? Ele fica apavorado. E agora, o que eu faço? Eu vou fazer, eu chuto de direita ou de esquerda e tal. Como é? Aí, nesse apavoramento, ele acaba chutando para fora. Então tem que ter um pouco mais de tranquilidade. Seria até interessante, né? O Rodrigão bater um papo com ele, ué, já que o Rodrigão não tem condição de atuar, é mais experiente, é mais rodado, mais traquejado, jogou em grandes times. Dá uma encostada ali, ué. Dá uma esfregada lá no Rodrigão, para ver se pega um pouco a competência. E também tem a questão do Moisés. O Moisés é o melhor jogador indiscutível da Ponte, tem muita qualidade, mas é aquele velho problema que às vezes aparece novamente. A indecisão na tomada de decisão, ele fica ali sem saber o que fazer. Se chuta direto ou se domina, se passa ou se chuta, e aí nessa indefinição ele acaba perdendo o gol. Então, se caprichar um pouco mais, eu não tenho dúvida de que a Ponte é a favorita e vai ganhar o jogo do Vila Nova, Júlio. Muito bem, aqui rapidinho, atendendo algumas mensagens do nosso WhatsApp, já inclusive com Fala Galera em áudio, hein, Antônio Lupe? Torcedor pode mandar aí pro WhatsApp 971021493, pois não? Só antes das participações, rapidinho, só duas informações. A primeira, que a Ponte fechou a lista de inscritos para a Série B com 2 jogadores da base.
O Igor Maduro, que estava recentemente na Inter de Limeira, retornou, já treina com o grupo, e com o Bruninho, Bruno Gabriel, tem 20 anos, ele é um dos destaques da Ponte no Campeonato Paulista Sub-20, são 8 jogos e 3 gols, é atacante, inclusive meu conterrâneo lá de Ribeirão Preto. Então, as duas últimas vagas da Ponte, Igor Maduro, volante, e Bruninho, o Bruno Gabriel, 20 anos, ambos foram inscritos na Bezona e na audiência rotativa do rádio, dia 15, sexta-feira, 9h30 da noite, Ponte Náutico, a volta do torcedor da Macaca nas arquibancadas do Moisés Lucarelli. Maravilha, o Xandão tá mandando aqui, eu como torcedor ponte-pretano estou com raiva, o Red Bull agora está na final, a Ponte teve a chance e deixou escapar por conta dos dirigentes arcaicos. Agora o Bragantino vai disputar o título para ser campeão sul-americano e a Ponte segue com brigas políticas brigando contra o rebaixamento. O Edson da Chácara Primavera manda a mensagem dele aqui também. O Carlos Cavalcante, o Lupe disse que nos últimos 7 jogos o Vila ganhou 4, empatou 3 e perdeu 1. Na minha conta isso dá 8 jogos. Acho que é isso mesmo. É que ele falou, no que ele falou 7, entenda 8. Mas é a sequência aí do Vila. Por que ninguém fala de Matheus Anjos? O que acontece que não vemos no banco de reservas? Pergunta aqui o pastor Derli Barbosa, Antônio Lupe. O grande pastor Derli. Eu falei no boletim agora e falei ontem. O Matheus Anjos, ele veio do Atlético Paranaense com uma lesão, ele tem um desequilíbrio muscular, um déficit no músculo da coxa, que ele sofreu essa lesão de 20% a 30%. Em casa, no jogo contra o Brasil, ele ficou no banco, até porque é um jogo, não tem viagem, não tem o desgaste e tudo mais. Contra o CSA, ele não foi relacionado porque ele ficou em Campinas realizando um fortalecimento para ver se iguala ou pelo menos se aproxima aí a questão da força dos músculos da perna. Então hoje ele vai passar por uma avaliação, pode ser que já tenha passado. Existe a expectativa, se for aí, se tiver ok mais ou menos a questão da musculatura da perna do Matheus Anjos, ele pode ser regularizado amanhã e inclusive participar do jogo, pelo menos um pedaço. A gente falou isso ontem à tarde, hoje no Nossa Área e agora no Bandeirantes Esportiva também. Boa análise, Carlos Henrique. Também gosto muito do Camilo, mais intenso que o Fecim, sempre preciso. CH, sou seu fã. Eduardo do Recanto é quem manda mensagem. Júlio. Oi. Só rapidamente, obrigado ao nosso internauta. Notícia de última hora. Alberto Valentim é o novo técnico do Atlético Paranaense. Alberto Valentim. Então, foi o Autori, né, quem comandou o time na semifinal? Sim. Ganha um presentaço, hein? O Valentim ganha um presentaço. Ele pode chegar sendo campeão da Sul-Americana já. Pode ser que sim, pode ser que não. É. Não, mas só de disputar a final é um presentaço, pô. Disputar a final sim, mas se ele perde? Aí a responsabilidade não é dele. Fica fácil. Sempre, diria Vicente Mateus Finado, que Deus o tenha, presidente eterno do Corinthians. É uma faca de 2 legumes. Ô Júlio, só pra eu corrigir aqui, realmente 4 vitórias, 2 empates, tá? E não 3, como eu disse. Então são 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Errei na matemática. Desculpe. O Júlio Nascimento, o Batista tá falando aí que o Moisés fica indeciso na frente do gol. Isso é fácil de resolver. Em uma hora chuta pro gol, outra hora passa. Uma chuta, outra passa. Uma hora chuta, outra passa. Mas, pô, não é assim que funciona, né? Não, se na hora de chutar ele passar, e se na hora dele chutar, na hora dele passar ele chutar. Então tem que estar ligado, pô, pra melhor decisão, né? Essa é a grande questão do atacante. É tomar a decisão correta. Eu, claro, entendo que não é fácil, né? É por isso que são poucos os atacantes, os centroavantes, e quando eles têm esse dom de tomar a decisão correta, eles voam para muito longe, né? Futebol europeu, seleção e etc., e ganham milhares e milhares de dólares. Então não é uma tarefa fácil. É por isso que eu já falei aqui inúmeras vezes que eu não entendo bem o futebol, sabe? Existe o treinador de goleiros que treina para não tomar gol. O Corinthians teve treinador de zagueiros na gestão técnica do Tite à frente do Corinthians, campeão do mundo. Era o Carille que treinava só zagueiros. Então, se tem treinador de goleiro, por que não tem treinador de atacante, caramba? Treinador de atacante é fundamental, porque é o gol que resolve a questão.
Claro que não pode tomar também. Mas se já existe o treinador de goleiros e até treinador de zagueiros, por que não tem o treinador de atacante? Um cara específico, um ex-jogador. Eu até tive algumas discussões com o Eli Carlos, finado, que Deus o tenha, porque eu sou da tese de que é possível aprender a fazer gol. Porque são duas coisas diferentes. Uma é jogar futebol, ter qualidade técnica, e a outra é fazer gol. E o Eli Carlos dizia que não. O Eli Carlos jogou demais, né? Jogou Guarani, Cruzeiro, Flamengo, enfim. Foi um grande centroavante. E ele discordava, dizendo que o jogador nasce com isso. Só que o futebol, ele, ao longo do tempo, ele vem se modificando. Antigamente não tinha os recursos que tem hoje. Então eu defendo a tese, sou do pensamento que toda a equipe deveria ter um treinador de atacante, posicionamento, maneira de inclinar o corpo, como bater na bola, decisão, ter reflexo apurado para tomar a decisão. Tomar decisão não é um negócio fácil. Existem as pessoas que estão no comando de diversas áreas no cenário de atividades humanas que precisam tomar decisões todos os dias. E uma decisão errada pode comprometer toda uma cadeia de operações. Então tomar decisão não é fácil, mas é possível treinar. O Kleina precisa trabalhar fundamento com Moisés, pois ele não olha para o gol antes de chutar. E aí sempre troca aqui, é o que está dizendo o Léo, ainda falando sobre aí o que está dizendo o Batista. Mais mensagens, o Thales é mais rápido e recompõe melhor do que o Camilo. Abimael Costa manda a mensagem dele. O Fernando, concordo, quem pensa pequeno nunca será grande, a Ponte poderia estar igual ao Bragantino. Fernando faz a menção dele aqui, essa situação do Bragantino finalista da Sul-Americana. Boa noite, pergunta para o Lupe se existe administrador no estádio da Ponte, porque o gramado e a iluminação não estão bons, estão horríveis. Edivaldo pergunta, existe administrador no estádio da Ponte? Existe, né, Lupe? Existe. Alguém toma conta, né? Tem toda a logística ali. Mas o que é apagado dos estádios de Campinas o ouvinte tem razão, são escuros os estádios. A gente vê, por exemplo, em São Paulo, nos estádios da capital, a iluminação é bem mais forte, né? Não sei o que acontece. Melhorou um pouquinho. Mas eu tenho essa impressão, às vezes é impressão também, mas eu tenho a sensação, o de Ponta Grossa também é bem apagado. Mas não é impressão não. Não é, Batista? Não, porque até a CBF tinha um plano, é que virou uma confusão imensa aí, a CBF mudando o presidente, é uma confusão. Mas a CBF tinha um plano, só para você ter uma ideia, os campos europeus, eles têm 3.000 lux. 3.000 lux é a energia, a medida, lux é a medida, o sistema que mede a capacidade da iluminação. Então, no Brasil, os estádios têm aí entre 800 e 1.200. O estádio da Ponte, uma época, eu conversei com o administrador e ele me falou que o estádio da Ponte tinha 400 lux. Então, veja, de 3.000 lux para um estádio que tem 1.200, a Ponte tinha 400, que era mais ou menos o que tinha também o Guarani. Então não é só a impressão, realmente os estádios em Campinas são muito escuros. A CBF, o plano era passar os estádios num plano inicial para 800 lux, depois para 1.200 e depois chegar a 2.000 lux. Isso aí é caro, essa iluminação é muito cara. Não há dinheiro para isso, os clubes estão quebrados. Aí veio a pandemia. Então, se já estava difícil antes, com a pandemia, sem público no estádio, ficou pior ainda. Mas então o plano da CBF é elevar para 2.000 lux todos os estádios. Bom, Lupe, daqui a pouco você volta com mais da Macaca, combinado? Combinado, Júlio. Agora são 6h06. Trânsito. Na região da rodoviária, o tráfego é intenso pela Doutor Ricardo e também pela Governador Pedro de Toledo, próximo à área de embarque e desembarque do terminal. A Senador Saraiva tem lentidão na pista da direita, desde o acesso pela Orozimbo Maia até o cruzamento com a Benjamin Constant.
O Macro está fazendo 49 anos e tem promoção. Dinheiro no bolso é melhor para você. Vales compras de até R$100 na hora e mais de 800 micro-ondas. Acesse dinheironobulsomacro.com.br. Bandeirantes Esportiva. É parceria que se fala. Então chama o Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovando. O cimento ideal para sua construção. Cimento Montes Claros Ultra Forte. Selagem rápida. Alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassa e rapidez na execução. Pode ser utilizado em concreto, estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais, como vigas, lajes, chapiscos e revestimentos. O cimento que está ao lado dos profissionais garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. Vai reformar? Escolha o parceiro para não errar. Cimento Montes Claros Ultra Forte. Usou no dia a dia? É só alegria. Qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou, chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Na Corbella você encontra a linha Coralite e a novidade Coralite Total com a tecnologia Balance. O esmalte base água mantém o branco sem amarelar. Exclusiva fórmula com ultra aderência, secagem rápida e sem cheiro. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella, tem rede balançando. É bola na rede. Leandro Bolis. Registrado. E já faz a reposição, liga aqui na ponta para Richard, que dispara, vem trazendo a macaca para o campo ofensivo nas costas do Hernandes, pé direito, levantou, cruzou para João Veras na área, subiu, tirou de cabeça Matheus Felipe, quando o João Veras se preparava para finalizar para o gol, vem para o tiro, foi macaca, Richard dominou, carregou o último terço do campo, levou para o fundo, faz o break, bico na grande área, Felipe Albuquerque calculou, executou na área, tira de novo Matheus Felipe, ela falta no rebote, a ponte, bota a pressão, Rafael Santos ameaça bater, vai bater a bola, bomba, golaço! Gol! Laço da Ponte! Rafael Santos, Rafa Santos! Tem a meia dúzia estampada na camisa! Ele pega o
rebote na meia esquerda, ajeita o corpo, ajeita a bola, calibra a bomba com a canhota, ela vai no ângulo esquerdo do goleirão do CSA, que pula, mas nada pode fazer, em grande estilo, um golaço, a Macaca abre o placar do Rei Pelé, Rafael Santos, pula, vibra, sai do chão, Macacada reunida, Rafael Santos, o gol é da Macaca, o gol é da Ponte Preta, o gol é de Rafael Santos, na marca de 15 minutos de bola rolando no primeiro tempo, solte o grito, grite comigo, nação alvinegra, tá registrado em Maceió, uma bomba, um chute de rara beleza, um golaço de Rafael Santos, Ponte Preta 1, CSA 0, Thiago Rodrigues, não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede, e o detalhe do gol, e não foi um simples gol, foi um golaço da Macaca, o detalhe é esse, Antônio Lupi. E a jogada que começou com uma reposição de bola do Ivan Quaresma pro ataque, o Richard fez o cruzamento, o João Veras tentou o cabeceio, a zaga do CSA afastou, na sobra ela ficou nos pés, no pé bom do Rafael Santos, camisa meia dúzia, que de muito longe acertou um chute lindo, no ângulo, na bochecha esquerda da rede do Thiago Rodrigues, que pulou só para sair na foto. Rafael Santos, camisa meia dúzia, marca o segundo gol dele na Série B do Campeonato Brasileiro, o primeiro da Macaca no jogo, tá no placar do Rei Pelé, CSA 0. Ponte Preta 1. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Trânsito. Excesso de veículos pela Campinas Montemor, no sentido Hortolândia, na altura do Rosolém e da Avenida Emancipação até a IBM. No sentido contrário, tráfego intenso também na altura da IBM. Pela Santos Dumont, lentidão no sentido Prestes Maia, na altura do Jardim das Bandeiras e do Jardim do Lago. Dia das Crianças imperdível é na Fast Shop. Comemore com ofertas de até 35% de desconto e pagamento em até 18 vezes no cartão. Baixe o app e presenteie. Fast Shop. Bandeirantes Esportiva. Carlos Batista. E atenção, vou falar com você sobre a Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região metropolitana de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda, como você sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. São 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no bairro Castelo, Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 302. E na Avenida John Boy do Lope, 4.949, no Jardim Aurélia. Em Hortolândia, na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP 101, quilômetro 7, e no Jardim Rosolém, Rua Orlando Giraldelli, 146. Saiba mais, acesse o site rosepisos.com.br. Vai reformar, está construindo, está pensando em construir.
Então faça um orçamento sem compromisso na Rose Pisos. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Bandeirantes. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu for. A bandeira. Vamos lá, informações da equipe do Guarani chegando com o repórter Marcos Luiz. Um abraço para você, Marquinhos. Atenção, hein? Outro pra você, viu, Júlio? Pro amigo da Rádio Bandeirantes também. Guarani tem jogo amanhã, às 4 da tarde, contra a equipe do Brusque. Brusque do Vaguinho Dias, né? Que já foi treinador da equipe do Guarani, tá fazendo sucesso lá em Santa Catarina, conhece muito bem o futebol de Santa Catarina e é o treinador do Brusque. Técnico Daniel Paulista movimentou o time pensando na partida de amanhã, oficialmente não confirmou os 11 titulares, mas o Carlão deve ser o titular na zaga, em lugar de Thales, que está suspenso. E o próprio Carlão é o nosso convidado aqui na Rádio Bandeirantes para falar sobre a sua expectativa do jogo deste sábado. Jogo difícil, né? Embora o Brusque esteja numa posição na tabela não condizente à equipe, é uma equipe que está brigando para sair ali, para se afastar ali do rebaixamento. Jogo fora de casa, então eu espero um jogo muito, muito difícil. Até pela posição do Brusque, nós também tentando buscar ali, encostar novamente ali no G4, mas pelas circunstâncias do campeonato, não só amanhã, mas daqui para frente, todos os jogos são muito difíceis. Eu acho que o grupo tá focado, né? Tá querendo, estamos tentando aí o objetivo do acesso, né? Mas pensando jogo após jogo, né? Pensar no Brusque amanhã, de degrau a degrau, pensando no principal, né? Não pensando lá no futuro, o que vai acontecer, mas tentando fazer a nossa parte a cada jogo, pensando a cada partida em busca do objetivo. Estou preparado, se o Daniel optar por mim ali na posição, eu estou preparado, ou se não optar por mim, mas eu estou aí no grupo, estou para jogar até o final do campeonato. Tá aí a palavra do Carlão, né? O material que foi enviado, né, pela assessoria de imprensa do Guarani. É um material que está inclusive no YouTube, né, Júlia? A gente pegou esta sonora para que o torcedor pudesse, né, imaginar o que pensa o Carlão sobre a partida deste sábado. Além do Carlão, o treinador poderá ter a presença do Eliel na lateral esquerda e acredito ser estas as únicas mudanças para a partida deste sábado com transmissão da Bandeirantes do Leandro Bolles. Aí o Guarani vai ter o Rafael Martins, Matheus Ludic, Carlão, Ronaldo Alves e o Eliel. O meio-campo com o capitão Bruno Silva, mais o Rodrigo Andrade e o Regis, Júlio César, Júnior Todinho e Bruno Sávio. Deve ser este o Guarani. O árbitro de amanhã, viu, Júlio? É o Raposão, Rodrigo Batista Raposo, do Distrito Federal. Assistente 1 é Lerri Souza Silva. O número 2, Lucas Costa Modesto. E no VAR, essa é a preocupação. Confesso que não conheço aqui o Valadão. Eduardo Tomás de Aquino Valadão estará no VAR. Júlio Nascimento. Vamos lá falar também sobre esse compromisso da equipe do Guarani, né? Jogo fora de casa. Guarani vem aí de 2 jogos sem vitória, né? Primeiro perdeu para o Curitiba, depois empatou em casa contra o Cruzeiro. Agora enfrentando, né, o Tigrão, um time que está na zona de rebaixamento, ou brigando contra a zona de rebaixamento muito próximo, mesmo jogando fora de casa. O Guarani vai precisar beliscar alguns pontos aí nessa campanha como visitante, hein, Tigrão? Pelo adiantado da hora, não é, Júlio, do campeonato, e para quem quer subir, nem mesmo o empate lá pode ser considerado bom se pensando apenas em campeonato, em acesso, e não analisando o jogo individualmente. Então, alguém pode dizer, não, mas empate fora é sempre legal, aquele negócio todo, mas não é não. Não é não. Nesse jogo aí, se o Guarani empatar, por exemplo, com o Brusque, que é o 16º, com 29 pontos, e convém ressaltar que aqui já está computado aquele pênalti sofrido pelo Brusque de 3 pontos perdidos. Ô, Tigrão. Oi? Você hoje na TV, você deu uma cutucada no passarinho, né, Tigrão? Você falou, o passarinho tá meio assim quieto, né?
Tá meio macambúzio, né? Então vou te dar Não, uma aqui que o cortaram a asa passarinho e acabou de quebraram me o bico passar, dele. Tigrão. Posso? O que ele falou? Lucão do break joga. Lucão do break? Lucão do break. O que mais, Marquinhos? Ele só me falou isso por enquanto, Tigrão. É porque o time tá concentrado, aquela coisa toda, né? Mas acho que quem dançou foi o Todinho. Lucão do break deve jogar. Você manda um abração aí pro passarinho. Fala que se ele tiver com o bico meio quebrado, a gente conhece bons fisioterapeutas aí para aves, né? Poder dar uma melhorada. Deixa eu ver se ele tá cantando legal. Levanta o negócio aí. Ah, não, pô, tá com o bico em dia. Passarinho tá espertíssimo. Que passarinho então, é uma que informação isso, Tigrão? que Você surpreende, que é entendido de passarinhos. Oi? Que passarinho é esse que tá cantando aí? Canário do Reino. Será? É. Acertou! É canário do reino ou canário da terra? Esse é do reino. Tá bom. E qual que é a diferença do canário do reino com o canário da terra? Você sabe ou não? Agora complicou, hein? Agora não sei não, hein? É que um é do reino e o outro é da terra. Acertou! Ô, Tigrão, e tem o cruzamento de um deles que aí o final é o como é que é o Pintacil, é isso? Calma. Pintacil, não é? Não, Pintacilgo. Pintacilgo é uma raça, né, de passarinho. Sim, mas é o cruzamento de um dos canários. Eu não sei qual com quem, né? Mas a origem é um dos canários. Não é melhor voltar pro futebol, não? Sextou, Júlio. Ô, Júlio, você tá mal-humorado, pô. Hoje é sexta. Hoje você vai namorar, você vai dar um tapa no beijo. Por que você tá bravo assim? Pô, você viu, ó, sexta-feira é tão legal que o Tigrão tá com a gente desde o início do programa. Você viu que coisa, cara? Eu gosto do Tigrão. Tá e depois do primeiro panorama do Marquinhos, ele até me chamou primeiro. Pô, você eu tava aqui me preparando pra entrar daqui uns 20 minutos, já vim pro pau. Eu tô revezado. Teve um cara que me perguntou, Tigrão. Teve um cara que me perguntou e falou assim: por que você e o Tigrão se odeiam? Falei, que isso, cara? Imagina. Pô, o Tigrão é um dos caras que eu mais tenho carinho e a gente se respeita muito. Eu não odeio o Tigrão. É que ele. E é verdade isso daí. Ele tirou, acho que ele tirou a conclusão, porque às vezes eu chamo o Tigrão, geralmente eu chamo o CH, o Batista, e depois o Tigrão. Mas eu chamo o Tigrão por último, quando ele. Às vezes ele tem os outros compromissos, aí ele chega ali no meio do debate. Só por isso. Júlio, deixa eu mandar um abraço aqui pro Dr. João Marcos De Luca. Ele falou João Marcos. Pô, gente boa demais, tem um respeito muito grande por ele. Ele falou o seguinte, ó, Canário do Reino com Pintacilgo da Pintagol. Viu, Tigrão? Meu Deus. Você vê só. Pô, é nome de centroavante isso aí, hein? Pintagol. Pintagol, é verdade. Eu sabia que o homem era bom advogado, mas que era passarinheiro nesse nível eu não sabia, não. Um abraço pra ele, tá ligado? Mandando um abraço pra todo mundo aí também. Um abraço pra ele e pro Mano, que é meu vizinho aqui em Valinhos, Luquinha. Ah, o Luquinha é verdade. Inclusive eu encontrei ele esses dias aí tomando café aí próximo. Na padoca famosa. O Luca continua dando aquelas voltas lá, Tigrão? Continua. Ele anda 10 quilômetros, pede 50 gramas, depois ele vai pra churrasqueira. Ô, Tigrão, volte seu raciocínio. Nem lembro mais do que a gente tava falando. Retomando o raciocínio, o Brusque, ele está na 16ª, portanto ele é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Lembrando a todos os desavisados que aqui já está o pênalti que ele sofreu por ter perdido 3 pontos em função de atitudes de racismo de torcedores, né? E que sirva de exemplo, diz que cabe recurso tal, eu espero que o recurso não ganhe provimento, ponto. E aí o Brusque se enrolou, o Brusque já teve num determinado momento da competição, lá pela metade do primeiro turno, ele teve ali no limiar da zona de classificação do G4, daqueles que vão subir. Aí veio caindo, aí teve esse pênalti aí, tá com 29. O primeiro dentro da zona é o Londrina, 27. Então veja que jogo bruto pro Guarani. O Brusque, se perder, ele pode tranquilamente entrar ou dramaticamente, para usar o termo mais apropriado pela situação, ele pode entrar na zona de rebaixamento, sim senhor. Sim senhor.
Então, se o Vitória ganhar e o Londrina ganhar, o Brusque, perdendo, vai para a zona, com 29 pontos, né? Então, é um problema, é uma bucha danada. Aliás, não vai, sabe por quê? Porque ele Brusque já tem 8 vitórias, e o Vitória, que poderia ultrapassá-lo, tem apenas 4, empatou demais o Vitória, né? Vitória empatou demais. Então não entra, mas fica ali. Está muito ameaçado o Brusque. Então, todos nós sabemos que o Vaguinho vai pular para cima do Guarani, conhece muito o futebol de Santa Catarina, mas conhece muito também o futebol de Campinas e tem aqui os seus contatos. Então é um jogo terrivelmente difícil e sustentando, né, um pensamento meu que eu coloquei hoje no Os Donos da Bola. Normalmente um empate fora, num jogo bruto assim, não pode ser desprezado, mas pela atual situação do Guarani, pensando em acesso, hoje a diferença que o separa do Avaí, que é o primeiro na zona de classificação, é o 4º colocado, é de 4 pontos. Se ele só empata, a chance dessa diferença aumentar é grande, e ainda com uma agravante, aumenta a diferença e diminui o número de jogos para tirar essa diferença. Então é o tipo de jogo que, olhando só para cima, o empate não é legal na minha avaliação. E todo mundo pode discordar, eu respeito a opinião de todo mundo. Mas se está pensando em subir, depois de ter patinado em casa contra o Cruzeiro, depois de ter perdido a última partida jogando fora de casa, não dá para a gente imaginar um outro resultado que não o de vitória. E não é fácil ganhar lá, por tudo aquilo que já falamos aqui do Brusque e da sua dramática situação. Agora, essa do Passarinho me surpreende. Eu ficaria mais feliz, sempre pensando no bem, no êxito, no sucesso do futebol de Campinas, se o Passarinho tivesse dito, o Todinho sambou e vai Andrigo. E aí ele vai puxar o Bruno Sávio um pouquinho mais para dentro, vai haver ali um rodízio, né? Vai haver ali uma alternância pelo lado direito entre o próprio Andrigo e o Sávio. Ora o Sávio fecha um pouco, ora o próprio Andrigo, às vezes chega o Regis, aquela rotatividade que a gente via nos tempos do Davó. E de repente também entra o Lucão do Brei, que desencanta, mas em tese, pelo que ele apresentou até agora, eu não sei se ele vai jogar mais do que o pequeno futebol que mostrou até agora o Todinho. Então, eu acho que o Daniel Paulista, ele continua muito pragmático, muito conservador, né? Muito defendendo uma tese imutável, muito fiel a essa tese, e o Batista até falava sobre isso ontem, e a repercussão foi muito boa, e o próprio feedback que a gente recebe dos ouvintes aí através do WhatsApp mostrou isso, quando ele disse, às vezes você tem que escalar também de acordo com o adversário. Às vezes você ter 4, 5, 10 jogos com a mesma formação não quer dizer nada. É legal usar a mesma formação, desde que o time esteja rendendo e somando pontos. E também o esquema tático, ele não abre mão, mas nem se for levado lá na CPI. Os caras vão falar para ele assim, ou você muda o desenho tático ou você vai sair algemado. Ele põe os 2 bracinhos para frente assim e fala, pode algemar. Eu não mudo. Não mudo. Às vezes alteração. Às vezes é preciso dar uma mexida, dar uma mudada, dar uma variada, dar uma observada em outras opções. Eu não gostei dessa informação do Passarinho, mas isso não quer dizer nada. Eu não mando. Não gostei, mas torço para que dê certo. E reafirmo, tem que meter 3 pontos na sacola lá, senão a distância vai abrir e vai ficando cada vez mais difícil. Viu, Júlio? O Marquinhos chamou para uma alteração. Vai! Vai. Bom, assim, Júlio, o jogo era sábado contra o Londrina. Sim. Foi antecipado para sexta-feira e agora voltou para sábado. Guarani e Londrina, sábado que vem, às 4h30 da tarde, Júlio. Quanto àquilo que disse o ouvinte aí, por que você odeia o Tigre? Ou vocês se odeiam? Imagina, o Júlio tem uma consciência, ele sabe disso, não vou falar isso daqui por pieguice, nem de forma política no ar, porque eu já falei isso para ele inúmeras vezes, né? Em conversas particulares. O Júlio e o Lupe eu considero como se fossem meus filhos.
Até porque eles são bem mais jovens do que os meus filhos. Isso não quer dizer que eu esteja tão acabado assim, não é isso? É que eu comecei... Não começa a falar, senão vão te homenagear pelo dia, hein, Tigrão? Mas pode homenagear, eu tô dentro da faixa, né? Eu já paro em vaga especial. E tenho credenciamento do Departamento de Trânsito aí de Campinas, né? Da Ciretran. Eu tenho cartão e me beneficio disso, né? Aliás, eu tenho de cadeira de roda e do de velho. O que tiver melhor, eu encaixo. Entendeu? Não, tô brincando. Que isso, Tigrão? Eu me encaixo. Não, eu tenho também o de DF por conta da minha cirurgia de joelho, mas eu não uso. Só em último caso. Mas o de mais de 60 anos eu tenho 64. Então, meus filhos, eles são mais velhos do que o Júlio, e eu respeito o Júlio e o Lupe, 2 meninos que têm um brilho próprio, que enriqueceram em muito a nossa equipe e melhoraram também do ponto de vista até da questão da modernidade, dos métodos de trabalho. Não é que melhoraram com relação a colegas anteriores ou colegas atuais ou a mim mesmo. Eu estou dizendo que esse frescor da juventude, quando os caras têm cabeça boa, quando os caras são inteligentes, talentosos e, acima de tudo, não são preconceituosos contra pessoas mais maduras, eles enriquecem o ambiente e nos alegram a todos. É por isso que eu considero os dois, estou colocando o Lupe na mesma cesta com muito prazer, eu considero como meus filhos. De vez em quando eu preciso de um apoio de informática, eles estão sempre prontos. Verdade. Eu preciso tirar uma dúvida com relação a alguma questão nessa linha da cibernética, eles me dão uma força, têm muita paciência e respeitam demais o trabalho de todos nós aqui na equipe, onde existe um ambiente legal. Então a leitura do ouvinte foi absolutamente equivocada, muito pelo contrário. A gente se respeita muito, se admira muito, de minha parte para com o Júlio, e eu tenho absoluta convicção de que a recíproca é absolutamente verdadeira. É verdade. É isso aí, Ju. A gente quebra o pau, mas a gente se ama, né, Tigrão? É isso é o mais importante. Ô, Júlio, a gente só briga e a gente só tenta, às vezes, fazer prevalecer ou respeitar um ponto de vista, e a gente só vai pro debate com quem a gente respeita e ama. Aí. Se a gente despreza, não é o meu caso, graças a Deus eu não tenho esse defeito, mas se eu não dou importância para a pessoa que está debatendo comigo, é porque eu não tenho por ela a mesma consideração que eu tenho por aqueles com os quais eu vou para o debate. Como, por exemplo, ontem eu quebrei o pau com o Batista aqui no ar, em termos de defender uma tese. E ele me questionou. E a gente trocou porrada. Agora, alguém tem dúvida do nível de relacionamento e de respeito que nós sentimos um pelo outro e é recíproco também? Eu acho que não, né? Senão nós seríamos 2 antas, 2 imbecis de se suportarem durante tantos anos trabalhando juntos. A gente trabalha juntos, nós estamos juntos trabalhando há tanto tempo porque a gente se gosta e se respeita. Agora, quando existe um embate, é mais gostoso a gente partir para o mesmo contra quem a gente gosta, porque nós sabemos que podemos até ter divergência de ideias, mas jamais desrespeito pela confiança que a gente tem no interlocutor com o qual a gente está debatendo. Porra, eu falei bonito agora, hein, Júlio? Demais. Não vou falar nada como uma sexta-feira, hein? Que isso. Ô, Júlio, você dá e a um bom comentarista, viu, Tigrão? Ô, Júlio, e a alteração, novamente, do jogo, né, tem a ver sobre um pedido do Londrina, tá? Que joga na quarta-feira. O Londrina argumentou, a CBF entendeu justa a argumentação e trouxe novamente o jogo para sábado. Eu ia até questionar se foi o movimento do Guarani nos bastidores, porque é o jogo da volta da torcida, né? Mas não, então não. A informação que eu recebi foi um pedido do Londrina. Então, por uma coincidência, pelo menos no meu entendimento, é melhor, né? Jogar no sábado, porque é a volta do torcedor. Pô, sexta-feira, 4 horas da tarde, pro torcedor é muito difícil o horário. Tá quase todo mundo trabalhando, né? Tem gente, sim, que tem aí um pouco mais de flexibilidade no trabalho, consegue sair mais cedo, mas por ser o reencontro... Muito bem observado. Isso é uma loucura, jogo de dia útil, 4 horas da tarde. No sábado, até a audiência no rádio aumenta, né? Sim, é um horário que combina com o futebol, né?
Exato. E ó, horário uma tradicional. grande notícia para todos vocês, tá? Uma notícia maravilhosa e a gente agradece aqui a Deus por poder dá-la. Tá chovendo aqui em Valinhos, onde está tendo racionamento de água. Não é uma chuva forte ainda, mas ela já molha legal e há prenúncio de que ela se estenda aí pela noite. E essa é uma notícia espetacular. Eu espero que esteja acontecendo em toda a nossa região. E aqui no Proença também, viu, pouco Júlio? dessa chuva aí, pode mandar pelo WhatsApp. E no Proença também já tem uns pingos aqui, viu, Júlio? Olha aí. Já tem Batistão e CH falando sobre Guarani e Brusque. Agora informações do trânsito. Trânsito. Motorista que utiliza a Dom Pedro I enfrenta trânsito carregado no sentido Jacareí, da Ceasa até o trevo de Barão Geraldo e da Avenida Mackenzie até o acesso à rodovia Heitor Penteado. No sentido contrário, motorista reduz a velocidade do Santa Mônica até o entroncamento com a Anhanguera. Aproveite o Hiper Saldão e dê carona para as vantagens que o Banco BV oferece. Acesse meucarronovo.com.br/hipersaldão e confira as ofertas. Carlos Batista. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, atende profissionais de medicina, fisioterapia, odontologia, enfermagem, nutrição, estética e também o público em geral. Atenção para a nova loja, já está em funcionamento especialmente para o atendimento à população da região do Ouro Verde. Rua Armando Frederico Renganeschi, 168. Armando Frederico Renganeschi, 168, no Jardim Cristina, distrito de Ouro Verde. Produtos como álcool gel 70%, melhores preços. E tem mais: ataduras, modeladores, meias de compressão antissépticos em geral, cremes protetores para escaras, estetoscópios, cadeiras de roda e banho e muito mais. São 2 lojas em Campinas. Essa que já está em funcionamento, que eu disse aqui, vou repetir o endereço, é Armando Frederico Renganeschi, 168, para a região do Ouro Verde. E também lá na Avenida Alberto Medaljon, 303, Jardim Santa Eudóxia, próximo ali do UPA do Carlos Lourenço. Disque Entregas, ligue 3295-5188, ou então chame pelo WhatsApp 99960 6673, 99960 6673. Mande uma mensagem e aproveite a facilidade do Disque Entrega. Cirúrgica Popular. 6h40, já tem Fala Galera. Você, torcedor, já vai mandando a sua mensagem. Tá chovendo aí? Mande seu comentário também, dizendo aí o seu bairro, se está chovendo ou não. Aqui na Bandeirantes começa a chover neste momento. Nosso WhatsApp é 971021493. Carlos Henrique, quero te ouvir sobre Guarani e Brusque, fora de casa. Guarani precisando vencer no SH. Deu uma distanciada aí nas últimas rodadas do G4 e agora precisa recuperar esses pontos perdidos contra Coritiba e Cruzeiro, Carlos Henrique. Abriu 4 pontos do Avaí, que tem 46, o Guarani tem 42. Está começando a ficar, já está muito perigoso, né? E a tabela aponta, Júlio Nascimento e ouvintes, uma possibilidade, caso o Guarani não vença, dessa distância aumentar. E isso vai ser muito complicado. Nesse momento, o Guarani tem que ganhar 7 jogos em 11. A situação e a tarefa já é extremamente complicada. Imagine se não vencer o jogo do Brusque. O problema é que o Brusque, ele tem um jeitão de jogar dentro de casa, é um adversário muito difícil de ser batido quando joga em casa. E o Guarani não está apresentando aquele futebol para a gente ficar tranquilo e acreditar piamente que o time vai chegar lá e vai ganhar. Não por falta de capacidade. O Guarani tem capacidade e tem time para isso. Mas algumas coisas não têm agradado, principalmente o comportamento, a entrega do time, a maneira de competir. O Guarani está muito flácido, está desatento, está falhando demais no momento decisivo do campeonato. E isso não pode acontecer. Outro detalhe, eu quero dizer que
A palavra oficial é o passarinho verde. Eu não ouso discutir com ele. Só que se agora, num campeonato tão difícil e equilibrado, e num jogo difícil como ele levar para Brusque a novidade, entre aspas, e colocar o Lucão de volta como titular, ele vai estar cometendo um grande equívoco. Não passa por aí a resolução de gols ou melhoria do ataque do Guarani, tirar Todinho e colocar Lucão. Eu só quero lembrar que o tal de Lucão já recebeu 20 oportunidades. Estou fazendo palanque para Todinho aqui não, hein? Tá jogando mal. Então, se tá jogando mal e o treinador não está satisfeito, ele coloca o Andrigo de começo no jogo. Aliás, atitude que ele já deveria ter tomado há muito tempo. Ele está morrendo abraçado com essas convicções de escolha equivocada. O time dele é organizado, ele é bom treinador, eu o respeito, só que não está funcionando. E agora é a hora decisiva. Não pode ficar patinando no momento desse do campeonato. Porque se não ganhar essa, não ganhar a próxima, adeus. Adeus. Não vai ganhar 7 em 8 ou 7 em 9. Esquece. Não vai. Ou começa a ganhar nessa partida possível demais de ser vencida, porque, repito, o Brusque é um time que a gente tem que respeitar, mas o Guarani, no papel, tem mais time que o Brusque, ou vai ficar cada vez mais complicado e a gente vai lamentar muito uma grande possibilidade de acesso. Também tenho que reconhecer que o campeonato está muito difícil. Veja que os times que estão lá em cima estão patinando também. Mas o Guarani precisava ficar um tempo no G4, né, Júlio? Ele ficou lá um pedaço de rodada e ele não visita ali o baile hora nenhuma. Então fica essa coisa de insatisfação, de frustração. A torcida sente frustração, né? Porque algumas coisas que o treinador, isso é natural, tá? Que ele anda fazendo, a torcida questiona com razão, né? Esse amor que ele tem por alguns aspectos. Eu até cheguei a pensar e continuo e vou levar até o dia do jogo uma possibilidade interpretativa. Na última coletiva ele falou da condição do gramado, do jogo do corpo a corpo, da trombada que vai ser o jogo, de faltas e da altura do time. Eu ainda não vou abandonar isso, vou ficar sozinho nessa, não tem problema não. Na minha leitura, ele vai pôr o Índio no jogo e vai tirar o Todinho, ele não vai colocar Lucão não. Essa é a minha opinião, é a minha interpretação. Você faria isso? Claro que não. Claro que não. O cara que tem que entrar nesse time aí chama-se Andrigo. Ponto final. Tem outro detalhe. O Bidu não jogando, o time perde força ofensiva. O Eliel é um menino de futuro, mas não é o Bidu. Então o Guarani vai ter problema pelo setor. Principalmente quando tiver com saída de bola. Então é jogo duro, complicado, é jogo maroto. E o Guarani não abre o olho. Porque pode ir buscar uma vitória e voltar com um gosto muito amargo na garganta. Então, cuidado com o Brusque. Carlos Batista, quero te ouvir também, Batistão, sobre esse confronto do Guarani fora de casa, né? Contra o Brusque no primeiro turno. O primeiro encontro da história entre os dois times, o Guarani foi muito bem, goleou 4-1, venceu com gosto o time catarinense, que agora mudou o comando. O Vaguinho Dias voltou lá pro Brusque, assumiu o lugar do Gerson Testoni e tá tentando tirar o time dessa zona perigosa no campeonato. Eu não faria isso não, né? Colocar aí o Lucão do Break, teve todas as oportunidades, mas o cara não funciona, é um negócio horroroso, né? Todas as vezes que ele entra, não vai. O negócio não vai, não adianta ficar insistindo, o campeonato tá rolando, faltam 11 partidas para acabar, o Guarani está patinando na competição e o técnico vai micar com isso aí, então não adianta ter elenco, pô. Se você não recorre ao elenco nos momentos importantes, nem estou fazendo aqui uma crítica ao Daniel Paulista, porque ele fez uma colocação aí na última entrevista coletiva, que eu, fiquei assim, refletindo. Ele disse, Guarani em nenhum momento correu riscos de rebaixamento dentro da competição. Então a impressão de que o Daniel Paulista, ele no primeiro momento, não sei se isso foi debatido internamente,
para ele trazer aqui na entrevista coletiva, colocar isso de público. Deu a impressão de que isso foi debatido internamente. Ou seja, o primeiro objetivo é conseguir a permanência na divisão. E com isso, o Guarani até agora tem tido um aproveitamento excepcional. Realmente ele tem razão. O clube não teve até agora, em nenhum momento, indicativo de que sofreria com a zona de rebaixamento. Vem fazendo um campeonato muito competente nesse aspecto. Na trajetória da competição, as coisas foram engrenando, o Guarani foi indo em direção ao G4, chegou a entrar no G4, e talvez o que o Daniel Paulista esteja colocando, embora não tenha falado, não tenha explicitado o seu pensamento, é de que o elenco montado pela equipe do Guarani foi pela permanência na divisão. Não foi para buscar o acesso ou para conseguir aí o título do campeonato. Não. Montou um elenco para permanecer na divisão. E com isso ele vem tendo aí um excelente aproveitamento. É que no transcorrer da competição as coisas foram se engrenando e o Guarani mudou de patamar dentro da competição, pleiteando uma vaga no G4. Então ele considera com essas palavras de que o trabalho até agora é muito bom por isso, porque o time em nenhum momento sofreu dentro da competição ou deu indicativo que faria um campeonato com medo de ser rebaixado. Eu penso de uma outra forma. O Guarani tem 42 pontos dentro da competição e tem toda a chance de subir, mas não corre nenhum risco mais de rebaixamento. Então ele poderia sim tentar, de alguma forma, experimentar alguma coisa que ainda não foi experimentada dentro da competição. Por exemplo, dar a titularidade para esse Alan Vitor. Será que ele é tudo isso que a gente pensa? Ele deu tanta oportunidade aí para o Júnior Todinho, deu oportunidade aí para o Lucão do Break anteriormente. Todo jogo entra o Maxwell, que não rende absolutamente nada, é um jogador horroroso. Não estou falando da carreira dele, estou falando do recorte. Preste atenção, é o recorte do trabalho dele no Guarani. O Índio não funciona. É um jogador que não funciona. Você não sabe o que o Índio entra para quê? Ele entra para defender? Ele entra para criar alguma coisa dentro da competição? Ele não faz nenhuma coisa nem outra. Não é um jogador que tem um rótulo. Você fala, nossa, esse cara vai entrar e alguma coisa vai acontecer. Não, ele entra e todo mundo, imprensa e também torcida, tem a certeza de que nada vai acontecer. Então por que ele não tenta alguma coisa que até agora não foi tentado, Coloca esse Alan Vitor para ver o que acontece, joga sem centroavante, ou então coloca o Andrigo, efetivo o Andrigo junto com o Regis. Muda o sistema, passa o Bruno Sávio para fazer o trabalho centralizado, e aí vai fazer a mesma coisa, querendo colher um resultado diferente. Não vai conseguir, Se fizer a mesma coisa, o resultado será exatamente o mesmo. Eu entendo, o Guarani enfrentou 2 vezes, aliás, uma única vez vai enfrentar pela segunda vez. O Brusque ganhou o primeiro jogo aqui em Campinas e agora tem o jogo da volta e tem toda a chance de conseguir o resultado. O Brusque teve boa participação na competição quando o Edu, ele vinha fazendo muitos gols, é um centroavante insinuante, perigoso, é inclusive o artilheiro do campeonato, marcou 13 gols. 13 gols até aqui, o Léo Gamalho tem 12. Com 13 gols, ele é o artilheiro, mas ele machucou. Ele passou um período aí contundido. E com isso, o Brusque veio caindo. Agora ele retornou aí, acho que 2 ou 3 rodadas atrás. Ele voltou a jogar, mas ele não é mais o mesmo de antes. Ou seja, ele está demorando um pouco para entrar com o ritmo de jogo, mas tem que tomar cuidado. Eu só espero que o Guarani tenha uma atitude, não seja um time modorrento de início, como foi na partida contra o Cruzeiro, e também não esteja pilhado a ponto de tomar cartões bobos, como tomou no jogo diante da equipe do Cruzeiro. O empate não serve, tá?
O empate não serve. Joga fora de casa, empate é bom. Não é bom. O Guarani, esse é o momento do campeonato onde vai se diferenciar os homens dos meninos. Os meninos vão ficar pelo caminho. Não tem força para sustentar até o final. E os homens vão conseguir chegar lá. Então essa é a divisão que vai se estabelecer a partir de agora. Então não adianta ficar encebando aí, vamos lá, o empate serve, vamos pontuar. Não serve. Tem que ir lá e quebrar a castanha do Brusque. É o campo do adversário, é um campo acanhado, vai ter torcida, vai ser um alçapão. O Guarani não pode tomar conhecimento do Brusque. Com todo o respeito ao Brusque, com todo o respeito ao Vaguinho Dias, que é meu amigo da bola, né? Estivemos aqui em tempos, ele trabalhando na bola e eu na imprensa. Gosto do Vaguinho Dias, ele é um cara que conhece futebol, mas a pretensão do Guarani é outra, é subir, e se quer subir tem que ganhar o jogo. Muito bem, já tem Fala Galera, mande sua mensagem aí, 971021493, o WhatsApp está à sua disposição aqui, participa, interaja conosco também, porque já será a vez do ouvinte opinar na Bandeirantes. Voltamos já. Trânsito. Quem precisa trafegar pela Orozimbo Maia perde tempo no sentido Maternidade, da Diogo Prado até o acesso a Senador Saraiva. No sentido contrário, o trânsito é intenso na altura da Coronel Quirino e na chegada a Norte e Sul. O Macro está fazendo 49 anos e tem promoção Dinheiro no Bolso é Melhor para Você. Vales compras de até R$100 na hora e mais de 800 micro-ondas. Acesse dinheironobolsomacro.com.br. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro para toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Montes Claros. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, km 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em Dia com a Bola. Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Começa hoje a 28ª rodada da Bezona. Operário joga contra o Náutico às 9h30 da noite. Inclusive o Operário agora de Ricardo Catalã. Ele vai comandar o Fantasma na sequência da competição. Amanhã tem Guarani em campo, às 4h. O Bugre joga contra o Brusque em Santa Catarina, no Augusto Bauer, com transmissão da Bandeirantes com Leandro Bolles. Também às 4h, Goiás e Vitória, às 6h30, CRB e CSA, o clássico alagoano. Às 7h da noite tem Botafogo e Avaí, às 9h da noite tem Ponte Preta e Vila Nova. Estaremos juntos nessa no Majestoso. Domingão, Cruzeiro e Brasil de Pelotas às 11h da manhã, 6h15, Confiança e Vasco. Às 8h30, Londrina e Sampaio. E para fechar a rodada, segunda-feira, às 8h da noite, tem Remo e Curitiba.
Liderança para o Coxa com 53 pontos, Botafogo é o segundo 48, CRB 47, Avaí 46, o Goiás é o quinto com 45, Guarani é o sexto com 42. A Ponte Preta é a 14ª com 32, seguida por Cruzeiro 32 e o Brusque com 29. Na zona de rebaixamento, Londrina 27, Vitória 26, Confiança 22 e o Brasil de Pelotas com 16 pontos. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Neste sábado tem rodada dupla de transmissão na Bandeirantes. Às 16 horas tem Brusque e Guarani no estádio Augusto Bauer em Brusque, Santa Catarina. E às 21 horas tem Ponte Preta e Vila Nova no estádio Moisés Lucarelli. Jogos da 28ª rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade, só tem ela, Corbella. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento: Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade, só tem ela, Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Bem, e agora às 18 horas e 59 minutos em Campinas, quero falar com você sobre uma coisa gostosa, mas que tem muita história para contar. É a Nico Paneteria, desde 1973, levando sabor e qualidade para cada um dos seus clientes. Lá na Nico Paneteria, você encontra um ambiente aconchegante e preparado para receber você 24 horas. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo. Eu vou dar algumas sugestões para que você possa então dar uma passadinha por lá. Sempre aberta 24 horas por dia. Deliciosas sobremesas preparadas para você. Almoço de segunda a sábado das 11h30 às 15 horas. Saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 18 horas. E aos finais de semana e feriados ainda tem o buffet de café da manhã. Toda semana um salgado diferente com precinho especial. Venha aproveitar o enroladinho de salsicha na promoção. E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas. Vai experimentar. Novidade no pedaço. O Espaço Kid está de volta aos finais de semana com muita brincadeira para a criançada, seguindo todas as normas de segurança. Se liga aí nos horários. Sexta das 19 às 23, hoje tem. Sábados e domingos das 9 às 14 e das 19 às 23. Bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery.
É só chamar no WhatsApp 99114 6964 ou peça também pelo iFood e Rappi. É fácil e rápido. Nico Paneteria, localizada no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. Bandeirantes! Fala, galera! Aqui na Bandeirantes, pra todo mundo ouvir. Fala, galera! Esse é o momento. Fala, galera! A primeira mensagem vai pro ar. Boa noite, aqui é o Stefan. Concordo que o estádio da Ponte, a grama tá pavorosa. É só comparar com o estádio do Guarani e você vê a qualidade de gramado. E nessas questões aí referente ao Kleina, com toda a qualidade que ele conseguiu unir o elenco, estava muito óbvio que a Ponte ia levar o gol do CSA pela direita nesse jogo. E a questão do Red Bull também. Red Bull teve o tempo todo aqui em Campinas, na mão da diretoria da Ponte, eles ficam brigando internamente por picuinhas e não conseguem chegar num denominador comum. Resultado, quem vai disputar o título é o Bragantino e não a Ponte. Amanhã o Red Bull pode até ir embora, mas o título ficará com o Bragantino se ele ganhar. Obrigado pela mensagem. O William de Sumaré está dizendo aqui que o Daniel Paulista já tinha dado essa letra faz tempo, dizendo que ia colocar uma equipe mais cascuda, robusta contra a equipe do Brusque. Obrigado pela mensagem. O Alexandre do Cambuí CH está dizendo o seguinte, ó: o Andrigo vai ficar na reserva até quando? Não pode mais ficar na reserva e o Regis precisa voltar a jogar bem. Caiu de rendimento na sua avaliação o Regis, Carlos Henrique? Caiu. O todo caiu, né? Não tá bom, Júlio. Não tá ruim, mas não tá bom. Sabe como é que é? Sim. Tá bom, mas tá ruim. Não dá pra criticar, mas eles rendem mais. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu até acho, cheguei aqui a especular, que até os próprios jogadores não concordam com o que o treinador escolhe. Tem certas coisas que eu tenho certeza que os jogadores também se indignam. Essa história do Maxwell, por exemplo, não é possível, cara. Que esse cara toda hora tem o cara... O Batista fez um comentário que é a precisão de todos. O treinador prefere um cara que acabou de sair da Covid para colocar... É uma questão física. Não tem como não criticar. Não tem como não concordar. Então eu não consigo entender o que o Daniel faz. Poderia ser feito de uma outra maneira? Poderia. O resultado seria outro? Não sei, eu não sou pitonisa. Mas você poderia não dar certo, mas você vai para um caminho óbvio, lógico, coerente. E essa discussão está acontecendo em todos os lugares, a torcida está chateada. Agora, voltando à sua pergunta, o Regis caiu de produção como outros caíram. Mais um ouvinte vai falar. Júlio, bom dia, aqui é o Roberto do Banco Geral. É o seguinte, o treinador do Guarani é medroso. Contra o Curitiba ele fica o time meio recuado, aí toma gol e sorte o time. Ele tem que pôr na cabeça dele o seguinte: daqui pra frente que vier é lucro, ele tem que pôr o time pra cima, pra largar a mão de ser medroso. Ele é muito medroso, treinador. Muito bem registrado aí o comentário do nosso ouvinte, o Edmilson. Boa noite, fala pro Marquinhos que ele já pode comprar a picanha para o aniversário da filha. A CBF manteve o jogo no sábado e aquela deixa dele no programa surtiu efeito hoje de manhã. Acho que a CBF ouviu. Agora só falta convidar a gente. Verdade, né? O Marquinhos reclamou que o jogo estava no dia do aniversário da filha. A CBF deu uma forcinha pro Marcos Alois. E o Leandro Moreto, de Itajaí, Santa Catarina, lembra de Fumagalli e Danilo Sacramento? É a prova que Regis e Andrigo podem jogar juntos. Olha, ô Batista, uma comparação interessante aqui do Leandro, hein? Fumagalli e Danilo Sacramento, Regis e Andrigo, em termos de características. Tem muita gente pedindo, Batistão, a volta dessa dupla como titular. Eu acho que o técnico poderia pelo menos tentar, ué. Se não der certo, pelo menos tentou, né? Agora, simplesmente pelo menos não tentar. Quando você não tenta, já imediatamente você já matou a possibilidade de fazer alguma coisa diferente. Então ele vem escalando em pedacinhos, você percebe?
Ele coloca no segundo tempo, ele coloca, mas daqui a pouco ele tira. Então ele coloca só um pouquinho lá, assim, para satisfazer algumas pessoas, talvez até internamente no Estádio Branco de Ouro. Mas ele não efetiva, ele só no segundo tempo coloca, deixa uns 10, 15 minutos os dois jogando juntos e depois já tira. Não é isso, não é assim. Ele deveria estruturar taticamente o time para jogar com os dois meias. Muda o sistema. Ah, mas o sistema eu gosto de jogar com 3 atacantes. Pô, você vai morrer com o sistema. Quem não aceita alguma coisa, quem não aceita fazer alguma coisa de diferente, vai continuar colhendo os mesmos resultados. Então só tem uma possibilidade. Se ele insistir com isso e subir, beleza, ótimo, ele vai ser consagrado. Agora, a chance é muito pequena. Então o campeonato vai se afunilando, a coisa vai se complicando, os times que estão na frente vão se estruturando, alguns até contrataram, coisa que o Guarani nos últimos tempos aí não teve condições financeiras de contratar, então não vai chegar. Essa é que é a grande verdade. Então se ele continuar fazendo as mesmas as coisas, não vai chegar. Então ele insistiu aí, dizendo que escalou em 4 partidas o mesmo time. O que adiantou? Ele ganhou um jogo só contra o Remo 2-0. 41% de aproveitamento. Então adiantou escalar o mesmo time? Não seria melhor ele ter mudado o time de acordo com o adversário? Em algumas partidas dessas 4 que ele fez, tentar usar os 2 meias, tentar colocar o Alan Vitor, que sempre joga bem. Por quê? Porque essa resistência, porque a teimosia, porque não abrir a mente para tentar fazer alguma coisa diferente, é isso que eu não entendo. Mais um ouvinte falando. Boa tarde, Júlio. Bom programa para você. Obrigado. Um abraço ao Carlos Batista, CH. Grande repórter Antônio Lu, cobrindo a nossa Ponte Preta. Esse jogo de amanhã para Ponte Preta é um jogo de 6 pontos. Tá? Esse é o famoso jogo de 6 pontos. Um abraço a todos. Avelar de Hortolândia. Valeu, abraço pra você também. Hoje eu não usei o termo, né? Porque não consegui sustentar minha tese. Aqui é o Diego do Taquaral e no dia 18 de outubro é aniversário do Valdemir Gomes. Ah, é verdade isso aí, Tigrão? Dia 18 de outubro é seu aniversário? O Diego tá correto nessa informação? Aqui, ó. Aqui é o Diego do Taquaral, dia 18 de outubro. Ah, muito obrigado por ele se preocupar, tá? Ele acertou o dia, 18 mesmo, mas é de maio. Ah, de maio. Quem faz agora em outubro é Carlos Batista, acho que é dia 23, né? É 22 ou 23 o Batista. 21. Ah, 21. 21. Eu sei que é Batista, tinha Brasil de Oliveira, infelizmente já nos deixou. Tem o Pelé também, que é coladinho aí com o Batista, também agora outubro. 23, o Pelé. Ah, o Pelé que é 23, o Batista é 21, eu só fiz essa confusão aí. Mas o meu é maio, mas acertou o dia, tá ligado? É 18 sim, mas é de maio e esse ano eu já fiz, né? Agora, se Deus quiser, só em maio do ano que vem. Ô, Júlio. Oi, Batistão. Eu hoje encontrei o Jonas Donizete, ex-prefeito de Campinas, e tive assim um prazer grande em encontrá-lo. Batemos um papo muito legal, muito produtivo, né? O Jonas, que é da comunicação, é radialista, assim como nós, tem uma facilidade imensa de se expressar e contar histórias, é um grande contador de histórias. E ele mandou um abraço, fez questão de mandar um abraço para toda a equipe. Ele é admirador, ouvinte da Rádio Bandeirantes, mandou um forte abraço para o Tigrão. Ele tem uma admiração muito grande pelo Tigrão e mandou um forte abraço também para o José Arnaldo. Perguntou como é que o Zé estava, se está tudo bem, de saúde, se está tudo certo. Mas transfiro aqui então, em tempo real, né, ao vivo, o abraço que foi mandado pelo Jonas Donizete, ex-prefeito de Campinas, ex-deputado estadual, ex-deputado federal.
e ele, sem dúvida, é um admirador do nosso trabalho, expressou isso nas palavras e mandou um abraço para todos. Então está aqui registrado o abraço do Jonas Donizete. Muito obrigado ao prefeito, muito obrigado ao prefeito, que eu admiro como radialista, como homem público, mas eu admiro o prefeito desde quando ele explodia no rádio de Limeira, na Rádio Jornal de Limeira, num programa matutino, onde ele fazia 100% e todos os outros juntos davam traço. Um verdadeiro fenômeno de audiência, e de lá ele veio para Campinas, é uma família tradicional de comunicadores, né? Com o Tadeu Marcos, com o Luiz Lauro, mas o prefeito, quando ele pega esse negócio aqui, não tem para ninguém. Quando o negócio que eu estou dizendo é o microfone, não tem para ninguém. Grande abraço para o Jonas, obrigado pelas palavras aí, pelos elogios, pelo abraço mandado através do Batista, e eu retribuo aqui, e também estou dizendo publicamente que estou com saudade do prefeito. Muito bem, vamos seguindo aqui, mais participações. Júlio Nascimento, boa noite a todos aí da mesa. Ô Júlio, é o seguinte, você não acha que essa história de Alanzinho, porque não escala, porque o Daniel Paulista não dá chance para ele, você não acha que isso aí já encheu já? De repente o cara não tá rendendo uns treinamentos, o técnico sabe, de repente o cara tem um comportamento que se compromete, então não tem como discutir isso aí. Eu acho que chegou a hora de virar o disco e pronto, porque ninguém acompanha treino, de repente o cara não tá treinando bem. Boa noite, Aguinaldo do Proença. Pois é, mas se for esse o problema, Aguinaldo, não é mais fácil o técnico ser claro nas entrevistas coletivas e responder isso? Aí o problema é que o Daniel Paulista foge, né, das argumentações e dá margem justamente para as especulações. Esse é o grande problema de você fugir de uma resposta numa entrevista coletiva. E quando entram no time, por exemplo, o Andrigo e o Lucão, quem que rende mais? O Andrigo, né? O Andrigo. E por que o Passarinho tá falando pro Marquinhos aí que ele vai sacar o Todinho, o Júnior Todinho, e vai com o Lucão e não vai com o Andrigo para dar uma variada, para fazer mais outra atividade? Então, a gente tem que respeitar sim a opinião do ouvinte, é um ponto de vista. Ele pede pra gente virar o disco. Mas eu gostaria que o treinador do Guarani também virasse o dele. Boa, Tigrão. Mais um ouvinte vai participar. Boa noite, pessoal da mesa aí. Júlio, CH, Tigrão, Gleger. Bom, eu vejo a Ponte bem. Deixou de ganhar uns 3 a 4 jogos aí por erro de arbitragem, por azar. O último jogo mesmo, aí, sofrimento no final. É coisinha que... tudo detalhe, né? Agora, o João Veras é muito ruim. Não pode perder os gols que ele perde. E eu tô preocupado com o jogo do Vila Nova. Eu acho que se a gente ganhar, beleza. Vai embora aí. Depois tem o Avaí, um empate tá bom. Depois acho que é o Remo, né, se eu não me engano. Mas quando tem que se atentar, tá perdendo uns detalhes. Às vezes por causa de arbitragem, essa porra desse VAR aí, tá louco. Isso, cara. E tá tudo muito igual, né? É bom se desse pra emendar pelo menos umas 3 vitórias aí, né? Então ficar esperto nesse jogo aí. O que me preocupa é o ataque, entendeu? Agora é jogo de detalhe. 1-0 é goleada. Beleza, pessoal? Vamos que vamos, macaquinho. Eduardo Recanto, abraço. Um abraço. Ele xingou o VAR aí, né, Júlio? Mas você sabe que você não era nascido, mas você demorou muito para nascer. E eu acompanhei uma divisão de acesso empolgante em 1979, o Taubaté subiu. O Taubaté subiu com um gol de Antônio Carlos. Tonhão, revelado pelo Guarani, centroavante. Ele caiu, marcou o gol deitado. Tonhão aqui de Campinas, deve residir aqui em Campinas ainda. Bati bola com o Tonhão. Tonhão gigante, grandão. Cara, boa compreensão física. Sabe como é que era o nome do volante do Taubaté ou não? Como é que era o nome do volante do Taubaté? O Burro da Central. O Burro da Central. É quase o que ele falou aí do VAR, o nosso ouvinte. Era Piorra. Só Piorra. Pode pegar falar aí no Google. Piorra Taubaté. Os jogos da Ponte em outubro. Vai. Vila Nova, é o jogo de amanhã, né? Transmissão
aqui na Bandeirantes do Júlio Nascimento. Amanhã vai ter na Casinha, no Majestoso. Aí no dia 5, enfrenta o Avaí. O jogo é lá. Dia 15, pega o Náutico. O jogo é em Campinas, 21h30. Dia 23, dia do aniversário do Pelé. É um sábado, pega o Remo. O jogo é lá, 16h30. E no dia 30, um sábado, dia do inesquecível, que Deus o tenha, Maradona. Nasceu no dia 30 de outubro. Enfrenta o Vitória no estádio Moisés Lucarelli. Então esses são os jogos, 5 jogos que a Ponte tem que fazer em outubro. Começando por esse dia amanhã, dia 2, e finalizando no dia 30. Boa, Batistão. O Edu do Táxi está mandando que, inclusive, dia 23 de outubro foi a virada do Guarani em 2016 contra o ABC, aquele 6-0. E o José está perguntando para você, CH, o que você achou da entrada do Thales no jogo da Ponte contra o Brasil? Ele acha que o Thales é pouco falado e mereceria mais sequência na Ponte Preta, CH. É bom jogador, eu gostei da entrada dele, é um menino de futuro, é um jogador agudo, inteligente, tem bom passe, tem força física, e eu acho que ele já vai acabar tendo uma sequência, mas ele machucou recentemente, né? Então não dá ainda para levantar a bandeira dele, mas é um jogador que a hora que ele tiver uma oportunidade e der a sorte de participar decisivamente, ele vai colocar um trevo na cabeça do Gilson. É bom jogador o Thales. Mais um 20, vai falar. Aqui é o Cabreira, bugrino da pele até o osso do dedinho do pé até o tutano do pescoço. No Furazóio, Jardim Conceição, Parque Brasília, aqui em 31 de março, está chovendo. Opa. E, na minha opinião, infelizmente, o Guarani não sobe. Beleza, obrigado pela mensagem. Mais um ouvinte vai falar. O Júlio Edson da Chácara Primavera. O problema do Guarani se chama treinador. Ele não tem comando para esse time aí. E agora, com a torcida de volta ao estádio, vocês vão ver o que vai acontecer. Vão cair de pau em cima dele. Porque se qualquer outro treinador tivesse aí no Guarani, o Guarani já estava lá em cima na tabela com esse time. O problema do Guarani não é elenco. O elenco só tem problema no gol. Tá na hora de colocar o terceiro goleiro. Mas com esse treinador não vai. O cara é teimoso demais. O Guarani já teve vários treinadores teimosos. Chamusca. Tem mais? Tem mais um monte aí que eu não gosto nem de lembrar. Pelo amor de Deus. E veio Salaal. E agora vem esse aí que é muito teimoso. Mesma desculpia de sempre. Não muda o time. Sabe, e coloca os mesmos jogadores, tem um monte, ele parece um cozinheiro que tem os melhores ingredientes, mas não sabe fazer a comida, pelo amor de Deus. O ouvinte largou. Teve o Marcelo Chamusca, teve um monte aí, pô. A memória do ouvinte traiu ele. Ele saiu bem, mas foi bem pra caramba. Ele falou, teve aí ele lembrou, Alain Foi bem pra caramba nosso ouvinte. Mais um, José Cardoso. Boa noite, Júlio Nascimento. Opa, boa noite. Aqui tá falando o Antônio aqui do serviço aqui. O Antônio Lupe? Então, eu gostei muito da conversa do Batista, dos comentários dele aí a respeito do Daniel Paulista. É isso aí mesmo, o que ele falou tá tudo certo. Concordo com que o Daniel Paulista tá fazendo o Guarani assim só pra ele não cair. Entendeu? Ele não tá lutando pra subir. E eu concordo a respeito do Alan Vitor aí, tá? E gostei muito. Eu gosto muito dos comentários do Daniel do Batista. Um abraço para vocês. Aê, sensacional. O Guilherme manda aqui, ó, que amanhã serão 6 pontos, os 2 de Campinas ganhando, ótimo. Boa, Guilherme, a gente torce para que isso aconteça. Oi, Júlio, aqui no Jardim Olinda está chovendo, hein? Que bom, é a Lucila mandando também mensagem aqui pelo nosso WhatsApp. Um montão de mensagens sobre o Pintagol. Enquanto isso, mais um ouvinte vai falar. Boa noite, galera da Rádio Bandeirante. Aqui é o Caça-Rato de Hortolândia. Então, o Guarani tem que ganhar 7 partidas. Ele não consegue ganhar 5 seguidas. Pode esquecer, já era. Falou, boa noite pra vocês. Valeu, Caça-Rato, obrigado pela mensagem. Mais um ouvinte falando. Boa noite aí, pessoal da Band. Boa. Quem fala aqui é o Gessé, Padre Anchieta. Gente, vamos botar o pé no chão.
O Guarani não caindo tá bom demais. Esse time é muito fraco. Esse time não vai subir, gente. Pelo amor de Deus. Para de falar que o Guarani vai subir, vai subir. Vamos ser realistas, pô. Não adianta ficar aí iludindo torcida. Esse time é ruim. Esse time é muito fraco. Não caindo, ó. Tá bom demais, tá bom? Um abraço a todos aí. Boa noite. Boa noite. Mas, calma aí. Ninguém tá aqui iludindo ninguém. O Guarani não é o sexto colocado com 42 pontos, está a 4 pontos do G4, tem 11 vitórias, um dos ataques mais positivos do campeonato. Tem defeitos. Tem defeitos. A gente está apontando aqui alguns problemas que o Daniel Paulista tem enfrentado, principalmente aí nos últimos jogos. Mas o Guarani flerta com o G4 desde o começo do campeonato. Teve até uma frase que o Daniel falou na entrevista depois do jogo do Cruzeiro, que eu concordei. O campeonato do Guarani desde o começo da competição da Bezona em 2021 é um campeonato de pensar em acesso. E o Guarani continua, mesmo com tantas oscilações dos times que estão lá na frente, continua ali pertinho do pelotão. A gente teve o Náutico liderando o campeonato, hoje é o 11º. A gente teve o Sampaio Correia no primeiro turno como integrante do G4 em boa parte das rodadas, hoje é o 10º colocado. A gente teve o Vasco e o CSA flertando com essa parte de cima. Hoje são 7º e 8º. O CSA é o 7º, o Vasco é o 8º colocado. O Goiás foi vice-líder, caiu para a 5ª colocação, mas está ali no meio. E o Guarani está sempre ali pertinho do G4. Tá faltando uma sequência. Mas pelo menos para mim, Batistão, em nenhum momento a gente está aqui iludindo, criando algo que não existe. Pelo menos para mim, o Guarani ainda é sim um postulante ao acesso. E também não deve desistir nunca. Você veja aí o Luxemburgo com o Cruzeiro patinando pra caramba. Tá mais próximo da zona de rebaixamento do que da classificação. Ele tá falando em classificação. Então, você tá disputando o campeonato? Tá. Então vai desistir pra quê? Não tem sentido algum. Isso já aconteceu com o Guarani na época do Humberto Louser. Eu lembro numa partida lá em Sorocaba 2018. Contra a equipe do São Bento. Até ali o Guarani vinha dando todo o indicativo de que subiria. E aí perdeu esse jogo lá na última hora, no último momento. E dali pra frente não fez mais nada no campeonato. Aquilo foi um marco. Porque no jogo anterior, o Guarani tinha conquistado a permanência na divisão. E naquele jogo lá, dali pra frente, seria a arrancada final e definitiva para conquistar o acesso. Então o Guarani já passou por isso. Não vai repetir. Porque cair no buraco pode acontecer, né? Agora, repetir é burrice. Então já aconteceu isso. O que o Guarani tem que fazer, e nós não estamos iludindo ninguém, porque estamos apontando as falhas, apontando os erros, sem deixar de reconhecer que o Guarani até agora está fazendo um bom campeonato, mas tem que mudar de patamar, de bom para ótimo. Só o ótimo vai conseguir o acesso, o bom não vai. Vai permanecer aí na 6ª colocação, na 7ª, pode chegar até em 5º, mas não vai entrar lá no G4, que é o que vai indicar os 4 que vão subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, desistir sem lutar não tem sentido. Se tem campeonato para jogar e se tem condições matemáticas de lutar pelo acesso, tem que lutar sim. Mais um ouvinte falando. Boa noite, Bandeirantes. Boa noite, Júlio Batista. Aqui é o Emerson de Santos. Sou ponte pretano, roxo, né? Vou ser bem sincero para você. A ponte não sobe, com certeza, devido à sua competência da diretoria. Foi um ano que seria muito fácil subir. Agora imagina o ano que vem, para os 2 clubes de Campinas subirem, hein? Olha a tabela da Série A, os 4 últimos lá, complicado. A Chape tá numa situação delicada na Série A, né, do Campeonato Brasileiro. Eu acho que a Chape já tá sacramentada. Venceu um jogo só em 22, não vai escapar, né? E também acho, Tigrão, caiu. E atualmente aqui, ó, Tigrão, Sport é o penúltimo com 17, Grêmio 22 é o 18º, Bahia 23. O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Santos, com 24. Mas tem muito time aí próximo também que pode entrar, e nunca deixando de colocar aqui que o Curitiba é grande, né? O Curitiba é campeão brasileiro, é grande, tem verba alta, é multicampeão paranaense,
E deve subir, já subiu. O Botafogo tem grande chance. Então, sabe, pode entrar algum papão aí teoricamente, mas pode entrar pro ano que vem, que vai cair esse ano, da A para B, mas quem tá da B e sobe para A, abre vaga para outros caras do mesmo grau, né? Então, não acredito numa Série B no ano que vem tão difícil como a Série B desse ano. Tem o Vasco aí querendo, né, botar as garrinhas de fora, tá chegando, agora com torcida é outro departamento lá em São Januário. Não acredito, não acredito que seja pior em termos de dificuldade do que essa Série B de 2021. Dá tempo de um último ouvinte, Elcio? Mais um então. Boa noite, meu nome é Fernando, eu sou a testemunha da Avenida da Saudade, a testemunha do Tigrão. Eu sou torcedor do Guarani. O dia do banco. Eu queria saber porque o técnico do Guarani resolveu colocar o time pra cima do Cruzeiro só depois que tomou o gol. Com todo respeito ao time do Cruzeiro, mas o Guarani é muito mais time, já deveria entrar e sufocar o Guarani e matar o jogo no primeiro tempo. Tigrão, abraço. Eu nunca vou abraço. Esse dia, cara. Essa aí eu vou levar pro túmulo, viu, Lúcio? Ô, Júlio? Eu nunca vou esquecer. Essa carada que eu dei no ouvido lá no Santander. Mas legal, pô, faz parte. Graças a Deus não quebrou nada e tal. E o ouvinte tem muito... Você tá vendo como é que é? Tem bom humor, respeito. Parece que eu tava no dia, engraçado. Cara. Oi? Ô, Tigrão, eu consigo imaginar tanto esse momento que parece que eu tava lá, entendeu? Ouvinte... Não, vou falar pra você um negócio. Pô, eu me sinto, sabe aquela corrida de coelho que eles ficam procurando o buraco pra entrar? Eu tava igualzinho naquela porta giratória lá, pô. Aí o guarda falou pra mim assim, põe aí, pô, tinha que tirar celular, chaveiro pra botar naquele... Tem uma caixinha assim de acrílico, né? E aí eu fui dar a volta, a porta travou, dei outra carada. Esse cara tava lá dentro, mas ele deitava no chão de dar risada. Entendeu? E eu fazia muito tempo que eu não ia em banco. A gente faz tudo, né? Pelo celular, faz pelo computador aí. E eu não sei qual que era a situação que eu tive que ir pessoalmente, né? Mas você vê, ele brinca. Pô, eu sou a testemunha da rata que o Tigrão deu no banco da Avenida Saudade. Tudo bem, tá respeitando, tá brincando, tá descontraindo o programa, tá com bom humor. E é assim que é legal, não é mesmo, Júlio? É isso aí. Aliás, Valdemir Gomes, um abraço pra você, viu? Até amanhã. Um abraço, amanhã tem trabalho pra todo mundo, inclusive pro senhor, né? Estaremos juntos com a bola rolando no Moisés, se Deus quiser, a partir das 21h. Um abraço a todos, um bom final de semana, um bom futebol a todos. Pra você também. Carlos Henrique, o Bate Pesado, seu destaque final. Um abraço pra você, CH. Boa noite, Júlio. Até amanhã, se Deus quiser. Batistão, seu destaque final. Um ótimo trabalho pra você amanhã. Você tá na tela da Band, né, Batistão? Isso, amanhã pela escala, tô na TV. 4:45, nós estaremos no ar com Botafogo da Paraíba e Ituano. O jogo é lá, é a abertura da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Depois do jogo tem o programa especial Os Donos da Bola, especial de sábado, e vamos falar tudo a respeito dos jogos dos times de Campinas envolvendo Guarani, Ponte e Guarani. Agradecer a todos que tentaram participar, mas não conseguiram. Aqueles que conseguiram, muito obrigado. Agradecimento a todos que participaram, é maravilhoso poder contar aí com a sua participação, querido ouvinte. Grande abraço, ótimo final de semana a todos. Termina aqui o Bandeirantes Esportiva, vem aí Esporte em Debate, agradecendo os trabalhos técnicos de Elcio Cardoso e Gil Kleber. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento
Safra Financeira. Na Safra Financeira, seu FGTS é dinheiro na mão. E Massa Max Crio evita as trincas na sua parede e a dor de cabeça com seu cliente. Horas 31 minutos, muito boa noite a você que está na Bandeirantes nesta sexta-feira. Coisa linda! Como é que é a sexta-feira? Coisa linda! Pedi para dobrar hoje a sexta-feira Coisa Linda, porque é Coisa Linda duas vezes. Porque segunda-feira não estarei aqui ao lado dos senhores. Não estarei aqui por causa das minhas férias, então é sexta-feira Coisa Linda dobrada. Por favor. Diga aí, sexta-feira, Coisa Linda, Pretzel. Diga aí. Não, eu não vou dizer porque você já entrou na reforma da Previdência do Paulo Guedes, né? Você acha? 3 parcelas de 15 dias de férias, é isso? 45, né? Porque tu é o cara que mais tira férias aqui na Bandeirantes, não é? É verdade mesmo. É verdade ou não? Porque eu tenho uns pactos aqui, não é? Pactos federativos que me permitem férias... assim, a perder de vista. Mas é um prazer te ver aqui, ao contrário do nosso outro colega, que eu achei que ele só ia entrar às 8 da noite no programa. É, hoje, nos bastidores, tem que filmar os bastidores aqui. Cornetou hoje, né? Não, porque ele não gostou da primeira parte do programa encaminhado e definido ontem, então eu achei que ele só ia entrar às 8. Entendi. O senhor tá bem, João Paulo Capelanes? Eu tô bem, Capri, e você? Boa noite. Boa noite. Pra você e pros ouvintes da Rádio Bandeirantes. E pro Pretzel não? Não, mais tarde, a partir das 8, quando eu entro no programa. Até lá você não participa do programa. Não, até lá não tem debate, então tá mas bom. eu posso dar o meu destaque inicial sem falar. Sem falar? Sem falar, então, eu consigo dar o meu destaque inicial. Como é um destaque inicial sem falar? Destaque inicial sem falar, esse aqui, ó. Olha lá vem, olha lá. Mas é um fanfarrão, olha aí que espetáculo. Bom, só quem não está acompanhando a gente pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, não tem a imagem, nossa imagem, João Paulo Capelanes acaba de se enrolar na bandeira do Atlético Paranaense. Então tá aqui, já concentrado pro dia 20 de novembro, para a decisão contra o Bragantino da Copa Sul-Americana. Isso é a maior mentira que tem, isso aí. O Atlético, para ele, é um dos times mais fracos do Brasil. O Atlético, sempre que começa um campeonato, ele entra aqui no estúdio e diz assim, ó, se não cair, tá bom. Deixa eu dar um destaque inicial aqui, que é um misto de destaque e desabafo em nome dos torcedores do Palmeiras e do Flamengo. Porque fazer final de Liga dos Campeões na Europa em jogo único é moleza. É moleza. Porque lá não tem os malandros aproveitadores, lá você tem um sistema de transporte eficiente, você tem estrutura que funciona. Aqui na América do Sul, a nossa realidade é completamente diferente. Aqui não tem como o torcedor se deslocar de São Paulo ou do Rio de Janeiro para Montevidéu. Não tem voo, trem muito menos, né? Não tem avião. O pouco que tem, a passagem é um absurdo, é uma vergonha. Uma vergonha o que as empresas fazem. Claro, elas querem ganhar, aproveitar, né, nesse momento. Hotel. Sabe quanto tá a diária de um hotel em Montevidéu, ô Pretzel? Para uma pessoa? Quanto? Um dia. Uma pessoa, um dia. Sim. R$4.000. Hotel meia... Não estou falando aqui de hotel 10 estrelas, não. Hotel meia boca, hotel 3 estrelas. Agora eles querem tirar o talo, né? Então, querem tirar o talo de um ano e meio de pandemia. Né? Então, isso é uma vergonha. A Conmebol deveria rever isso, falar, não vai ter final em Montevidéu. Vai ter uma final no Brasil. Mineirão, põe a final no Mineirão. Leva pro Mineirão a final. Leva pro Mineirão, campo neutro, dá lá 10 mil. Dá